Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Fanfic Star Wars, Skywalker, capítulo 161, O Grande Clone Desaparecido 2. O que Anakin queria fazer com os clones era que eles voltassem com ele para o Império, desestabilizando ainda mais a República. Nesse ponto, não havia como voltar atrás e Anakin precisava ou mais queria ter certeza de que Palpatine não teria uma vida fácil. Levaria algum tempo e também exigiria um planejamento cuidadoso, mas eles deveriam ser capazes de desviar sua mão de obra. Sidious sem dúvida ficaria chateado, mas seria algo que Anakin faria nas sombras, para garantir que não se expusesse muito cedo. Ele tem muitos planos e sabe com certeza que alguma fragmentação massiva acontecerá dentro da República como resultado de suas travessuras. Anakin conhecia muito bem os efeitos posteriores de um império ou república, ou de qualquer tipo de governo em chamas e colapso. Afinal, ele jogou muito CK2. Além disso, havia um ponto a ser destacado e Anakin queria ter certeza de que as pessoas em toda a galáxia soubessem disso. Ele pode não ser a melhor pessoa do mundo da galáxia, seja lá o que for ou onde quer que esteja, em qualquer momento, mas ele sabe que também não é o pior, o que é uma boa coisa. Quem disse que falhas são na verdade falhas quando podem muito bem ser o que torna algo perfeito ou bonito? Sem a existência de falhas não haveria conceito de perfeição, sem luz não haveria escuridão. É tão simples quanto isso. Imperador, aqui estão os relatórios. Alguém lhe entregou alguns papéis, documentos que não deveriam ser carregados na nuvem da rede virtual do Império. Há apenas algumas coisas que seria melhor deixar aos seus olhos, e apenas aos seus olhos. É claro que se houvesse algo carregado que fosse de alguma forma perigoso ou que de alguma forma comprometesse a segurança do Império, obviamente seria excluído. Bom, você pode ir embora. O agente voltou para fazer seu trabalho enquanto Anakin examinava esses documentos. Documentos que eram do projeto em que ele trabalhava, especificamente o projeto de retirada dos clones da República. Pensando em muitos dos aspectos do Império atual e em muitos dos aspectos de várias outras organizações e potências galácticas, Anakin precisa ter cuidado com o que faz. Ele se preocupa com a saúde de seus cidadãos, com o bem-estar das pessoas mesmo fora do Império, uma vez que começa a balançar o barco ainda mais do que já está. Quantas pessoas morreriam porque ele queria ter certeza de que ninguém morreria? Você ouviu certo. Num esforço para salvar pessoas, alguém poderia inadvertidamente também ser a causa de suas mortes. Há consequências para as ações de alguém, e com seu grande poder, também há responsabilidades que ele teria que assumir como resultado. Datomir já estava iniciando as primeiras fases de se tornar parte do Império, para onde algumas pessoas decidiram se mudar para lá. Foi um processo rápido e fácil porque Anakin configurou um Stargate conectando Datomir aos vários Stargates em cada sistema que fazia parte do Imperium. Talzin bem, o que ele faria com Talzin? Ela não parecia estar fazendo outra coisa senão governar bem seu povo. Na verdade, foi ótimo para Anakin, pois ele tinha uma coisa a menos com que se preocupar. Há muitas coisas nas quais Anakin estava interessado, mas ter que cuidar também das Irmãs da Noite e dos Irmãos da Noite de Datomir certamente seria um incômodo. Ele pode ter causado um impacto ali, mas isso não significou nada no longo prazo. A sociedade deles provavelmente seguiria a mesma ideia de uma mulher estar no topo de sua sociedade. Não, ele verificou e usou todas as conexões que tinha para ver o futuro. Eles continuariam essa tendência, mesmo depois de terem mais respeito pelos machos de sua espécie e até mesmo pelos machos de outras espécies também. Se não fosse algo que ele pudesse simplesmente desejar. No entanto, ele tinha alguém aqui que, embora soubesse que não se tornaria sua amante no futuro, ela poderia ser usada em outro aspecto. Pode parecer estranho, mas Anakin iria ter Merrin, agora que ela estava noiva dele e torná-la nova líder do povo em Datomir. Por que não? Há muitos fatores que explicam o porquê, pois isso tornaria mais fácil para ele ter a pobre garota perto dele. Ele não a queria, mesmo que ela se interessasse, simplesmente porque sabia que ela não formaria uma díade com ele. A idade também importava, mas com o passar do tempo, como aconteceu com a Sokka, ele provavelmente cairia no destino de também torná-la sua. Mas não Merrin, mesmo sabendo que era uma pequena possibilidade ou chance de acontecer. Outra coisa a se pensar era o que Anakin faria para equilibrá-lo tentando tirar os clones da República e a única coisa que ele conseguia pensar sobre esse assunto é que teria que fazer duas coisas. A primeira coisa foi iniciar um acordo comercial entre o Império e a República para que ele começasse a enviar-lhes androides, o que por sua vez lhe permitiria entrar em Palpatine. Era basicamente fazer uma carta reversa do Uno. Ao invés de fazer com que os clones ligassem os Jedi, ele faria com que os androides atacassem Sidious. Fazer isso seria uma ótima maneira de vê-lo desmoronar, mas obviamente Sidious iria prever algo assim, não porque ele realmente previsse isso, mas porque ele era um indivíduo muito conivente e intrigante. Não havia como ele deixar os droides feitos pelo Império chegarem perto o suficiente dele daquele jeito. Mesmo que ele conseguisse um pessoal de um dos projetos do Império, ou, mais especificamente, dos projetos das indústrias Skywalker, ele ainda seria contra. Ele está muito consciente de sua posição e de como é tedioso se defender de tentativas de assassinato, mesmo aquelas forjadas por ele mesmo para ir contra si mesmo. Isso mesmo, Sidious é louco o suficiente para ter profissionais treinados até mesmo atrás da própria vida. Ele obviamente está jogando um jogo longo e está valendo a pena. De qualquer forma, Anakin precisava fazer algo contra a Confederação de Sistemas
sistemas independentes. Se não o fizesse, não seria, mesmo com Anakin querendo fornecer-lhes androides, enquanto tomava a República por tudo que ela tinha justo. Não se alinharia com a ideia de equilíbrio, algo que ele estava constantemente tentando manter, não que não seja seu estado normal de ser. Não, a maneira como ele trabalhava era que ele resistia espiritual e fisicamente à neutralidade ou a um estado de equilíbrio e oscilava de um lado para o outro a maior parte do tempo. Foi uma coisa biológica e espiritual que ele fez consigo mesmo. Essa é a consequência de mexer com sua mente, corpo e alma, meio que garantindo que ele esteja acabado. Não que ele seja. Só que é algo extremamente chato de lidar, porque ele precisava manter esses dois lados de si equilibrados. Anakin não tinha ideia do que poderia fazer para equilibrar o campo de jogo, mesmo que apenas como uma solução temporária antes de ser capaz de tirar todos os clones, simultaneamente depois disso fornecer à República seus próprios androides. Talvez algo apareça em breve para me dizer o que devo fazer. Por enquanto, paciência seria a chave para o que acontece a seguir, já que Sidious é capaz de jogar o jogo longo, então eu também deveria jogar. Anakin pensou consigo mesmo enquanto voltava a examinar algumas coisas. Ele realmente não estaria aqui se mais alguém estivesse disponível. Ele prefere passar algum tempo com seus entes queridos do que ficar sentado o dia todo, neste trono. Felizmente, ele não precisa passar sempre seu tempo aqui e poderia ir e fazer outra coisa com qualquer outra pessoa que quisesse fazer alguma coisa. Rex não sabia o que dizer ou sentir naquele momento, exceto o que ele estava sentindo. Bem, ele estava se sentindo muito bem quando os clones, seus irmãos que estavam em armas, agora vivendo pacificamente, foram trazidos para o Império em segurança. Ele recebeu uma tarefa bastante importante, assim como o resto da 51ª Legião, que neste momento não podiam mais ser considerados guerreiros, pois estavam acostumados à vida sedentária. Rex quer dizer, como não poderiam? Este lugar era incrível, não importa o quão crítico ele quisesse ser ou de alguma forma compará-lo com a República. Havia muita coisa acontecendo, fazendo-o ver os Jedi e a República, não exatamente sob uma luz negativa, mas talvez de uma maneira que sugerisse que havia mais do que aquilo que aparenta. Anakin estava tentando guiá-lo por um caminho que se adequasse às suas habilidades, o que surpreendentemente o fazia ser um líder. Ok, talvez isso não seja tão surpreendente porque ele é um líder e já mostrou esses talentos a outras pessoas que o fizeram ser promovido ao cargo atual. Espere. Eu ainda tenho a posição de comandante? Era questionável se Rex ainda ocupava essa posição, já que oficialmente ele realmente não ocupa. Sua suposta morte veio para bagunçar as coisas, não que isso realmente tenha atrapalhado qualquer coisa que ele fez ou atrapalhado qualquer um dos outros clones também. Enquanto Rex pensava em muitas outras coisas, os clones que estavam sendo apresentados à sua nova situação estavam sendo abordados em toda a instalação. Anakin se esforçou e secretamente trouxe clones, o máximo que pôde para garantir que o máximo de vidas fosse salva, ao mesmo tempo em que se certificava de que os clones também se livrassem de seus chips dentro de suas cabeças. Eles foram trazidos especialmente para a 51ª Legião para que pudessem explicar-lhes o que estava acontecendo. Um rosto familiar, que na verdade fosse o deles, olhando para eles. Se sairia bem nessa situação, e era por isso que Anakin queria que Rex fosse o rosto principal do que ele queria fazer. Não havia como eles confiarem nas palavras de um estranho, referindo-se a si mesmo tão prontamente e em vez disso, ficariam muito mais à vontade e se sentiriam mais seguros ao saber que existem outros como eles que acreditam e confiam nele. A única razão pela qual ele conseguiu realizar seu assalto com o 51º foi porque ele sabia do posicionamento deles na batalha da qual os havia tirado. Levar isso em consideração, juntamente com sua capacidade de ver um pouco do futuro, basicamente não permitiu que ele falhasse em seu planejamento aqui. Ele também poderia ter feito uma lavagem cerebral em todos eles e não teria sido para fins negativos, mas apenas torná-los mais maleáveis às suas palavras. Anakin acreditava que este era um caminho sombrio e deveria ser trilhado com leveza e em vez disso, ele acreditava em sua própria capacidade de convencer ou encantar outros a acreditarem nele. Funcionou com muitas outras pessoas, como poderia não funcionar aqui também? Com licença, senhor, mas, uma voz foi ouvida quando Rex se virou para encarar alguém que ele conheceu recentemente e se dava muito bem com esse soldado clone de outro esquadrão. Não se preocupe comigo. Somos todos irmãos aqui e, na verdade, éramos todos irmãos lá fora também. Rex conta o último passado com algumas reminiscências, porque Anakin não foi capaz de salvar a todos, afinal. Havia um limite para o que ele poderia fazer para evitar a morte, mas era só isso. Ele não era um deus, pelo menos ainda não era. Se certo. O outro clone esfrega a nuca nervosamente. A propósito, senhor, acho que você pode me chamar de 5. A pessoa agora identificada conhecida como Fives disse. 5? 5 é um número, não é? Rex questionou. Não, 5 não. 5. 5 disse. Oh, que estúpido da minha parte. Peço desculpas. Então seu nome é Fives, hein? Rex deveria ter previsto isso, com um grupo bastante único e estranho de pessoas com quem ele estava cercado. Ele estava praticamente cercado por si mesmo, seu rosto, seus olhos, seu nariz. Às vezes, Rex se perguntava como teria sido parecer diferente como ele era agora, não que ele quisesse, mas teria sido algo para comparar a si mesmo e aos clones. Sim, 5 não estava mais esfregando nervosamente a nuca e em vez disso queria fazer outra pergunta. Por falar nisso, você quer saber mais sobre o que está acontecendo aqui, não é? Rex já tinha ouvido falar de pessoas solicitando que ele falasse mais com elas várias vezes. Ele já estava acostumado com isso, pois sempre fazia um grande anúncio para que os outros tivessem ideia do que estava acontecendo ou acontecendo. O que deixou Rex realmente surpreso foi como ninguém queria realmente ir embora, pois ele presumiu que haveria pelo menos uma pessoa disposta a ir assim que a opção fosse dada. O que Rex não sabia era que esta era a armadilha. Psicologicamente, Anakin deu às pessoas a opção de sair, para que hesitassem em ir imediatamente.
Na verdade, funcionou até melhor para os androides porque eles não tinham comando ou alguém a quem pedir instruções. Afinal, eles foram feitos assim e se ele lhes desse as duas opções, eles hesitariam em escolher aquela que parecesse mais perigosa, especialmente quando lhes disseram que isso poderia acabar no fim de suas vidas. Embora possam ser clones, supostamente com medo da morte, Anakin sabia o contrário e que cada criatura, todas elas vivas, tinha um desejo subconsciente de ainda respirar. Clones estavam sendo trazidos primeiro na década de 10, depois começaram a aumentar para centenas e mais cedo ou mais tarde, Anakin começaria a tentar aumentar essa escala para milhares. Nesse ponto, ele deveria ter feito progresso suficiente para impedir que Sidious fosse capaz de fazer movimentos hábeis em relação aos clones. Sim, eu meio que quero saber. Cincos disse, você e todos os outros aqui. Mas não se preocupe, pois explicarei tudo em breve. Rex respondeu. O que isso significa? Então você sabe o que está acontecendo? Sim e não. É só esperar a explicação e que todos estejam prontos, ok? Você está um pouco impaciente, não é? Rex disse brincando e Fives apenas riu junto com ele. Era como se eles já fossem bons e velhos amigos. Os clones tinham esse tipo de conexão. Era algo estranho, mas fazia sentido para Anakin porque era assim. Afinal, eles são clones e vêm da mesma pessoa, basicamente tornando-os todos irmãos e todos geneticamente iguais também. Vamos, vou levá-lo para comprar alguma comida. Rex disse liderando o caminho. Eu poderia aproveitar um pouco de comida agora. Fives respondeu enquanto seguia Rex. Capítulo 162, O Grande Clone Desaparecido 3. Palpatine estava confuso. Não havia nada que ele pudesse dizer ou fazer para se ajudar nesta situação. Os clones estavam desaparecendo como se nunca tivessem existido e Sidious estava usando todo o seu poder, não através da força, mas de sua intriga, poder político e financeiro para investigar essa estranha ocorrência. A Ordem 66 não funcionará se não houver clones para cumprir minhas ordens. Sidious pensou consigo mesmo em seu escritório, o gabinete do chanceler supremo da República Democrática. Nas últimas semanas, suas forças estavam diminuindo. As forças militares e de soldados clones da República estavam diminuindo, claro. Com os clones se tornando inexistentes, Sidious teve que encontrar outra maneira de continuar esta guerra e encontrar outra maneira de matar os Jedi. Era impossível agora para ele completar totalmente seus planos, e ele teria agido precipitadamente, usando quaisquer clones que restassem para começar a matar os Jedi. Mas isso me levaria a ser descoberto e não há garantia para mim, pelo menos ainda não dentro da República. Sidious pensou consigo mesmo enquanto ponderava sobre sua situação, repassando seus muitos planos alternativos caso alguns falhassem. Por que ele não encontrou uma maneira de lidar com o fracasso dos clones? Isso porque ele estava acostumado a eliminar toda e qualquer ameaça aos seus planos, certificando-se de que estava no caminho da vitória. Quando Sidious estava sendo desafiado, geralmente ele nem precisava fazer nada, pois as pessoas entregariam seu poder completamente a ele. Já havia acontecido antes e aconteceria novamente. Ele realmente era uma pessoa conivente, mas na maioria das vezes parecia que seus problemas simplesmente se resolviam sozinhos. Ele havia feito planos alternativos para muitas coisas, geralmente no caso de ser descoberto, mas, novamente, ele também não tinha como evitar ter que fazer as coisas de improviso. Ele se colocava constantemente à beira de ser descoberto por dois motivos. O primeiro é que era mais fácil para ele escapar de situações que acontecem e estão dentro de um ambiente controlado por ele mesmo. Segundo, porque foi divertido. Os Sith se deleitavam com desafios e geralmente se atolavam no que pareciam demonstrações inúteis de força ou domínio, quando na realidade eles estão apenas fazendo essas coisas porque desejam alcançar a perfeição. Isso veio naturalmente para Sidious, assim como aconteceu naturalmente com outros também. Porque ele não tentaria extrair algum nível de alegria do que estava fazendo com todos e com tudo ao seu redor. Isso era quem ele era, e o que continuará a ser, porque não viu necessidade de tentar mudar sua mentalidade. É errado pensar que ele é imbatível, mas isso não significa que ele não pudesse se gabar tão abertamente na cara dos Jedi e eles nem saberiam por quê. Eles nem saberiam o que ele era e mesmo assim, o que fariam a respeito? Se ele for exposto, tudo o que ele precisa fazer é usar as leis da República contra eles, porque ser um Sith também pode ser considerado parte de uma religião. Como ousam os Jedi odiar outro grupo de pessoas por suas crenças? Alguns diriam e até concordariam com Sidious, sem saber que ele era uma pessoa bastante cruel e sádica. Ainda mais quando ele começou o caminho sombrio de se tornar um Sith. Pense nisso se os Jedi podem existir e eles fazem coisas horríveis, coisas que outros dentro da República diriam que são ruins. Então por que os Sith não poderiam existir dentro da República também? Não era como se Sidious tivesse feito algo ilegal, que alguém soubesse. Simplesmente não havia como os Jedi virem atrás dele, pelo menos não legalmente, e eles seriam vistos como errados. Seria visto assim porque é assim que a República funciona e por isso ele aproveitou esses sistemas antigos e meio quebrados em seu benefício. Supremo Chanceler, você tem uma visita. Um atendente disse, já que Sidious não ficava exatamente sozinho em seu escritório o tempo todo. Na maioria das vezes, ele tinha seus guardas vermelhos com ele para proteger melhor sua vida. Obrigado, você pode sair agora. Sidious sabia exatamente quem iria encontrá-lo. Sim, chanceler. O atendente fez uma reverência antes de sair do escritório e então entraram mais algumas pessoas, principalmente políticos. Ele fazia isso com frequência, trazendo pessoas com poder, riqueza ou alguma influência para garantir que seu governo fosse revestido de ferro. Não havia outra maneira de evitar isso, pois embora as pessoas fossem fáceis de serem manipuladas, pelo menos na sua perspectiva por serem covardes ou ovelhas, também era necessário que ele reforçasse constantemente seu poder sobre alguém. Em uma linha do tempo alternativa, isso seria feito afirmando-se constantemente sobre Darth Vader e certificando-se de que ele sabia quem era o chefe.
Sidious teria criado um traje projetado para torturar fisicamente e depois havia a tortura mental e emocional que ele faria. Estava tudo dentro de seu projeto. Depois de se reunir com esses oficiais, ele teria que fazer muitas outras coisas ao longo do dia, e agora teria que começar a procurar algo para continuar esta guerra. Quanto mais tempo durar, melhor para ele, e agora ele teria que começar a planejar uma maneira de superar as perdas dos clones. Ele tinha a sensação de que não iria parar tão cedo. Chanceler, você recebeu uma mensagem muito importante do Império. Um androide feminino disse em sua voz sintetizada. Ah, de quem é? Sidious era bom em fazer suas perguntas soarem como ordens em vez de perguntas que haviam se tornado bastante naturais para ele neste momento. Ele também ficou surpreso que algo dentro do Império, não, alguém estava disposto a fazer de tudo para contatá-lo. Normalmente ele teria espiões entrando, mas eles nunca sairiam, o que significa que estava bem guardado e protegido neste momento. Ele não teria como entrar no Império, a menos que virasse os exércitos da República contra eles, é claro. Um holograma aparece e mostra que Anakin, o atual imperador, e Palpatine não puderam deixar de ficar surpresos ao ver que o líder do Império veio até ele. Eles precisariam da ajuda dele, parece que afinal não são tão poderosos. Ou pelo menos foi isso que Palpatine presumiu, quando na verdade seria Anakin quem ofereceria sua ajuda. Era uma mensagem gravada, então não haveria idas e vindas. Saudações, Chanceler Supremo da República Galáctica. Já nos encontramos algumas vezes antes, então gostaria de ser franco nesta mensagem. Já faz algum tempo que percebi que a República está começando a perder suas forças. Anakin começou. Ele continuou. Para ser mais específico, acredito que os clones estão desaparecendo por algum motivo estranho e que não há como a República sobreviver ao ataque da Confederação. Então, eu gostaria de fazer uma proposta, uma espécie de acordo entre o Império e a República, onde ofereço nosso serviço de poder fabricar androides e enviá-los a você em busca de ajuda. Claro, não posso fazer isso sem ser pago de alguma forma. Podemos ter negociações adequadas mais tarde sobre isso, e por enquanto eu só queria enviar esta mensagem para garantir que a República saiba que o Império está disposto a negociar. A mensagem gravada terminou quando Anakin fez alguns gestos formais de respeito, porque Anakin estava fingindo. Não que Sidious soubesse, mas o que ele descobriu é que pode ter encontrado uma maneira de continuar e prolongar a guerra. Este é um momento suspeito, Sidious estava pensando consigo mesmo, pois era suspeito que esta mensagem coincidisse com o desaparecimento de muitos clones. O Imperador Império até falou sobre esse assunto, trazendo-o à tona. Anakin fez isso de propósito, porque não queria parecer muito desconfiado, e seria melhor para ele se Palpatine tivesse algumas suspeitas, mas não conseguisse confirmar se não era ele. Se ele não mencionasse isso na mensagem, ele apenas pareceria mais desconfiado do que já é. É preciso manter o oponente alerta e ter certeza de que ele está protegido contra você, então, quando ele baixar a guarda, será então que você atacará. Havia mais do que aparenta quando se leva em conta tudo o que estava acontecendo. Interessante. Sidious falou em voz alta enquanto começava a andar de um lado para o outro, de onde tinha uma visão da futura capital de seu império. Sidious tinha muitas ideias sobre por que isso estava acontecendo, e era definitivamente suspeito que o Império iria contatá-lo agora, mas eles mesmos mencionaram um problema que até mesmo os Jedi estavam percebendo também, o que significa que eles poderiam estar envolvidos. Mas em vez de ser o mentor, o Império pode ser apenas o peão. Palpatine estava tão acostumado com política e intriga que não seria capaz de ver Anakin como o cérebro por trás dos eventos que estavam acontecendo. Às vezes é preciso combater fogo com fogo, e embora alguns possam acreditar que isso é estúpido, para Anakin funciona, especialmente contra um adversário como Sidious. Dentro de um prédio alto, especificamente dentro da Torre Jedi que vigia todos, os mestres Jedi do Conselho Jedi se reuniram para discutir mais sobre eventos e situações recentes. Os Jedi podem não estar tão atualizados com seus ensinamentos e podem até ser considerados atrasados no caminho evolutivo da força, mas isso não significa que sejam completamente incompetentes. Eles tinham pessoas dentro da ordem que eram poderosas, sábias e todo tipo de outras coisas que seriam e poderiam ser levadas em consideração. Simplesmente não havia forma de saberem quem ouvir a República, uma vez que eram, em particular, considerados uma não entidade política dentro da República. É claro que os Jedi deveriam saber melhor que eles não estavam realmente separados neste ponto, e em vez disso, basicamente se fundiram à força militar da República. Lembre-se, um Jedi luta apenas como último recurso. Se você for forçado a sacar seu sabre de luz, você já perdeu grande parte de sua vantagem. Um Jedi confia na força e a princípio busca outras maneiras de resolver problemas. Paciência, lógica, tolerância, escuta atenta, negociação, persuasão, técnicas calmantes. Mas há momentos em que um Jedi deve lutar. Alguns diriam que estas palavras foram sábias. Eram e é sempre melhor garantir que a violência seja o último recurso. Às vezes a violência pode ser a única coisa que se pode usar, não exatamente para ser agressivo, mas para ficar na defensiva. Sem se proteger pareceria bobagem, certo? Os Jedi, entretanto, depositam muita fé e confiança na força, pensando que ela resolveria todo e qualquer problema porque são seus servos fiéis. Infelizmente para eles, não é assim que funciona. Originalmente formado como um grupo de estudos filosóficos situado no planeta Titon, os Jedi tornaram-se reverenciados como guardiões da paz e da justiça na galáxia. Como manejadores místicos da força e de seus sabres de luz característicos, seus poderes inspiraram todos os cidadãos da galáxia. O comportamento calmo e ponderado dos Jedi tornou-se corretores de paz ideais em tempos de conflito ou disputa. No entanto, apesar de todo o seu poder e diversidade, os Jedi eram poucos.
Frequentemente assolados por inimigos em tempos de dúvida e confusão, as tendências do mal frequentemente desafiavam sua ordem e o sistema ao qual serviam, sendo o mais notável o Sith. Esses guerreiros das trevas eram a antítese dos Jedi, seus inimigos jurados, e a batalha entre eles levou a galáxia à guerra mais de uma vez. Em tempos de crise, os Sith poderiam até usar o lado negro da força para diminuir os poderes dos Jedi e impedi-los de pressentir o futuro. Exatamente como o Sith vinha fazendo agora, não exatamente porque Sidious, em particular, quisesse se obscurecer. Ele o fez, mas foi como resultado do nexo da força sob o templo que levou a esse resultado. Felizmente para eles, Anakin foi tão gentil em drenar a energia do nexo, tornando-os capazes de ver o futuro novamente. O que significa que deveria ser imensamente mais fácil para eles descobrir quem era o Sith. Talvez. Clones desaparecendo, eles são. Yoda disse enquanto todos na sala sabiam o que estava acontecendo. Sim, de acordo com vários relatórios, não houve avistamentos conhecidos dos clones e por causa disso tivemos que reduzir os esforços de guerra. Mas se fornecido. Mestre Jedi Yadliden interveio. Sabemos para onde eles estão indo? Eles morreram? Ou simplesmente abandonaram seus postos? Não sei, nós sabemos. Yoda respondeu à pergunta de Yadlido, e sem dúvida, a todas as outras perguntas também. Então o que estamos tentando fazer sobre isso? Ki-Adi-Mundi perguntou, meio chateado por os clones continuarem desaparecendo, especialmente para ele, pois quando ele recebe uma equipe ou legião, eles desaparecem mais rápido do que ele poderia dizer, que a força esteja com você. Estamos cientes de sua situação, Mestre Mundi, mas por favor, fique calmo. Estamos todos tentando o nosso melhor, mas se foi interrompido por Depa. Fazendo o seu melhor? Todos estão fazendo o seu melhor aqui? Esta guerra é algo que nós, como Jedi, nunca deveríamos ter participado em primeiro lugar. Todos na sala estavam começando a discutir e a situação estava ficando bastante acalorada à medida que pessoas de diferentes lados e perspectivas entravam em conflito umas com as outras. Yoda apenas balançava a cabeça, sabendo que sua interferência não ajudaria muito nas coisas, mas isso não significa que Massi queria continuar ouvindo as brigas de todos. Quieto. Por favor, fique quieto. Era Obi-Wan Kenobi, alguém que foi promovido a mestre Jedi e até recebeu uma oferta de assento no conselho. Foi bem merecido, pois ele fez muito ao longo de seu tempo como Jedi, salvando muitas pessoas e fazendo muitas boas ações. Claro que há outros aspectos a ter em conta, mas deles não seriam falados aqui. Obrigado, mestre Kenobi. Massi disse quando ele próprio estava prestes a dizer algo. Agora que tenho a atenção de todos, gostaria de repassar algumas outras coisas. Eles falariam sobre isso e aquilo, as perdas de seus Jedi e até mesmo sobre as pessoas que deixaram sua ordem. Algo que eles não podiam exatamente impedir, mesmo com sua persuasão e conversa sobre a força, as pessoas estavam indo em direção ao Império. É lá que a maioria das pessoas que estão na sala querem investigar por si mesmas o que está acontecendo ali. Eles tinham exatamente algumas pessoas em mente que investigariam, agora que tivessem tempo. As pessoas que iriam para o Império seriam Mace Windu, Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Jinn, Yoda, Yadlido e Kinlanvos e Luminara Unduli. Essas pessoas foram escolhidas em particular por causa de sua ligação com Anakin ou com as outras garotas que ele havia levado consigo. Capítulo 163. Jedi Visita 1. Tinha chegado. Chegou a hora de Anakin começar a seguir seus planos mais uma vez. Tendo enviado a mensagem a Palpatine, Anakin sabia que seria apenas uma questão de tempo até que o chanceler considerasse que seu acordo estava certo. Não que tenha havido algum acordo, apenas Anakin sabia que Sidious não tinha outras opções disponíveis no momento e que ao aproveitar essa abertura, está um passo mais perto de sua queda. É claro que também estamos um passo mais perto da restauração do equilíbrio. A força ficaria feliz se pudesse, com tudo o que ele estava fazendo, ou pelo menos deveria estar. Mas como ele poderia saber o que é? Não pode sentir nada porque é apenas um campo de energia com alguma senciência, mas sem emoções adequadas. Em vez disso, é algo que poderia ser considerado vivo e que só poderia permanecer como está porque não estava conectado às pessoas. Uma vez que a força cósmica e a força viva se entrelaçaram, foi quando as coisas começaram a ficar desequilibradas. Mas também permitiu que as pessoas evoluíssem, que a força evoluísse e aumentasse sua presença na galáxia, possivelmente em todo o universo. Definitivamente aconteceu com os Yuuzhan Vong, já que eles vieram de fora da galáxia conhecida e tinham acesso mínimo à força. Historicamente, eles também foram capazes de usar a força, e existem outras raças, espécies presentes fora da atual galáxia conhecida. Como Anakin pôde deixar essa chance passar, quando se tratava de ter certeza de que ele estava derrubando Sidious? Ele pode ser um bastardo egoísta, mas quem disse que ele não se importava? Havia muito pouco com o que ele não se importava, só que às vezes ele se importava mais com as coisas que valorizava ou amava. Seu império, seu povo, mas o mais importante, sua família e amigos. Entes queridos que se tornaram parte de sua vida e possivelmente ainda mais quando se consideram os vínculos que mantém com alguns deles. Não havia desejo maior para ele, além de ter certeza de que estavam seguros. Ok, isso era mentira, mas Anakin ainda queria isso. Acontece que ele também tinha outros desejos, algo que ele sempre soube que iria alcançá-lo, não importa quanto tempo ele tivesse adiado. Felizmente ele não precisa se preocupar muito com isso, pois aqueles ao seu redor podem compensar esse desejo, espero. De qualquer forma, voltando ao assunto com toda a vida das galáxias em jogo. Bem, não chegou a esse ponto porque Sidious não tinha como destruir mundos inteiros se quisesse, já que sem a Estrela da Morte ele não teria como criar uma tática de medo ainda mais poderosa. O militar já é bastante assustador, mas imagine se ele tivesse uma Estrela da Morte, ou ainda tivesse a possibilidade de acessar o Dark Reaper.
Felizmente, ele havia sido destruído, mas isso não significava que não havia possibilidade de Sidious não tentar trazê-lo de volta à vida. Anakin tinha uma regra geral que ele defendia quando se tratava de muitas coisas na vida. Se eu posso fazer algo, provavelmente significa que outra pessoa também pode fazer. Isso resultou do fato de que nada era verdadeiramente único ou especial. Nem mesmo seu status de escolhido, pois o que impede a força de fazer dele outro? Não havia nada. Nada impede a força de tentar fazer de si outra pessoa, talvez não exatamente igual, talvez menos poderosa ou mais poderosa. Não havia nada que impedisse a força de fazer isso, e as coisas que ele estava fazendo poderiam beneficiá-la se ele não tivesse uma maneira de neutralizar isso. É por isso que ele faria grande uso de seu próprio campo de energia, nascido de seu próprio poder e de seu eu, onde se manifestaria como algo que rivalizasse com a força natural. Ele pretende levar sua marca especial de midi-chlorians a todo o seu povo para que possa expandir rapidamente sua própria influência e, ao mesmo tempo, garantir que eles estejam seguros. Embora a força possa ser confiável, também não deve ser confiável 100% do tempo. Foi algo que ele decidiu desde o início, que usaria a força natural, tanto quanto pudesse, antes que ela decidisse forçá-lo a fazer qualquer coisa. Ou talvez apenas guie-o em uma determinada direção. Ele não gostou da ideia de algum ser onisciente ditar seu destino, e embora isso possa ter sido a verdade para tudo o que aconteceu, foi aqui, em seu estado único de ser, que ele quebrou esse molde e se lançou de novo nas forjas de sua mente. Seu corpo não é o que deveria ser, significando sua independência física da força, sua mente ou alma também está em um estado de equilíbrio, conectado à força e ao mesmo tempo criando sua própria dimensão. Em algum lugar ele é o único no controle como seu Deus ou qualquer entidade divina que ele possa ser. Agora é esperar pela resposta de Sidious. Anakin pensou consigo mesmo enquanto seguia em outra direção para passar algum tempo sozinho com uma de suas esposas. Ele não é um workaholic e preferiria estar com qualquer um deles, talvez com todos eles, se pudesse. É muito bom vê-lo novamente, Imperador. Palpatine disse essas palavras, mas internamente ele não gostou muito de se dirigir a outro como Imperador. Ele queria que essas palavras saíssem apenas da boca dos outros, não da sua. Sim, saudações Chanceler Palpatine. Saudações a todo o Senado. Anakin estava no palco, não dentro do Senado, mas foi exibido por um dispositivo de exibição holográfico. Ele se dirigiria a todo o Senado com sua proposta e uma votação aconteceria entre todos para decidir se ser fornecido por ele era ou não a escolha certa para eles. Embora gastem enormes quantias de riqueza para os clones, onde os Kaminoanos engolem os lucros, os androides do Império também seriam outro fator econômico a ser incluído na mistura. Nem todos concordaram com o que iria acontecer, e Palpatine decidiu que se uma votação fosse realizada e o povo decidisse que gostaria da ajuda do Império, ele aceitaria. Claro, ele tinha poder executivo sobre tudo, mas não conseguia decidir quando se tratava desse assunto. Era algo que ele queria e não queria ao mesmo tempo por causa da natureza da política. Ele decidiu que esta é a melhor opção. Isso o absolveria de qualquer culpa, se algo desse errado porque ele colocou a questão em votação, além de ter a vantagem de não dizerem que votou. Ele não é levado em consideração na votação, já que entregou essa decisão aos membros do Senado. Sim, como todos podem ver aqui, o imperador do Império está acompanhado por uma de suas esposas, a imperatriz Padme Amidala, ex-senadora de Naboo. Palpatine teve que fazer algumas encenações e participar de tudo que Anakin estava planejando, não que ele considerasse Anakin seu oponente. O que o menino, que recentemente ascendeu ao trono, poderia fazer contra ele, um veterano? Ele também levou em consideração que Anakin nem era um mentor e provavelmente era alguém nas sombras. Um exemplo é Vader, mas ele desapareceu da face da galáxia. Não havia como dizer para onde esse indivíduo misterioso foi, e ele também não foi capaz de coletar nenhuma informação do Império. Então, seu palpite foi tão bom quanto o de qualquer pessoa e isso frustrou infinitamente. Anakin foi acompanhado por Padme na imagem holográfica que mostrava os dois. Isso repercutiu no Senado, pois eles sabiam da senadora e de sua maneira franca em tudo, principalmente no que diz respeito à produção dos clones. Ela não queria que eles se tornassem uma coisa e ela era supostamente contra a violência e a guerra. Algo que ela relutantemente iria contra, já que está aqui para apoiar Anakin. Ela sabia que ele pretendia vender droides de batalha para a República e, embora discordasse dele, decidiu que seria melhor se ela estivesse aqui. Então havia algo sobre esses droides que ela poderia aceitar. Anakin não estaria apenas dando droides de batalha à República, pois isso seria um desperdício. Não, ele também pretendia vender-lhes droides médicos, porque isso também lhe daria mais poder ou controle dentro da República. Eles o viriam como alguém que amava a paz, mas também era contra a ideia de ficar sentado sem fazer nada. Aumentar a sua influência era o objetivo desta sessão, e ao fazê-lo, ele poderá persuadir as pessoas a aceitarem um acordo que as ajudaria a paralisar ainda mais. É como aquele bom e velho ditado: se não há problema para resolver, basta criar alguns problemas e depois vender as respostas. Anakin também usou essa tática que se aplicava à situação atual. Com os clones já desaparecidos há algum tempo, e cada vez mais deles desaparecendo, ele criou um problema. Então, ao oferecer seus serviços no momento certo, ele também lhes deu a resposta. Agora, se me permitem perguntar, o que é que o imperador e a sua imperatriz queriam nos dizer? Palpatine questionou, visto que ele era quem tinha a autoridade máxima dentro do edifício. Sim, estou aqui hoje como imperador do Império. Como todos vocês podem ver, minha esposa se juntou a mim e estamos aqui para discutir algumas coisas em relação à guerra entre a República e a Confederação. Anakin afirmou. Embora Anakin tenha um pacto de não agressão com a Confederação de Sistemas Independentes, isso não significa que ele esteja impedido de negociar com o inimigo. Outra coisa seria se ele decidisse se tornar um aliado total da República, o que só complicaria as coisas. Especificamente, se ele fizesse isso, ele se tornaria um alvo.
Todo o Império se tornaria um alvo e ele não poderia permitir isso, mesmo com suas proteções estabelecidas. Ele está construindo um exército para lidar com os Ults e os futuros Yuuzhan Vong que vêm para a galáxia. Ele não está muito interessado em lutar contra a República ou a Confederação. Bem, talvez a Confederação, mas não agora, pois não estavam no seu caminho. Duoku teve a gentileza de desistir de Geonosis quando ele a ocupou e em vez de vir até ele para pedir alguma forma de pagamento, ele não o fez. Isso pode ter sido uma má jogada da parte de Duokan, já que Anakin naquela época teria prazer em lhe fornecer algo em troca se ele não insistisse no assunto. O que ele não fez, mas não fez, mesmo sem pressioná-lo. O que é culpa de Duokan ou do chanceler Palpatine? E o que você deseja propor? Alguém na plateia perguntou, avançando em sua plataforma flutuante. Já falei com o chanceler e forneci o que você precisa saber. Anakin afirmou, dizendo isso para garantir que todos soubessem que Palpatine tinha algum nível de compreensão, mas ele realmente tinha um mínimo. O chanceler pode saber do que você fala, mas nós, todos nesta sala, exceto você e o chanceler, não sabemos. Outra pessoa falou também se aproximando. Pessoas que estavam mais interessadas em certas coisas como militar ou economia. Na verdade, todos aqui estariam interessados em investigar o que Anakin tinha a dizer enquanto ele, ou as coisas que ele ajudou a construir, as indústrias Empyrean e Skywalker, todas abordavam vários aspectos. O Senado Galáctico, também conhecido como Senado da República, Congresso Galáctico, Congresso da República ou Antigo Senado, durante a época da Nova República, era o ramo legislativo e executivo da República Galáctica localizado em Coruscant. As suas principais funções eram mediar quaisquer disputas entre sistemas estelares, mundos e culturas, regular o comércio entre sistemas, proteger e cuidar dos cidadãos necessitados e fornecer defesa mútua face às ameaças à República. Então vou explicar. Anakin afirmou antes de sair para incluir informações, mais informações do que ele havia dado anteriormente ao chanceler, mas isso não importava. Ele contou a ele sobre os androides que estava disposto a fornecer e que tinham um preço. Este preço não seria muito alto, é claro, e ele não seria capaz de extrair o dinheiro da República Galáctica da mesma forma que os Kaminoanos fazem, e em vez disso ele precisava definir um preço adequado. Esse preço é que Anakin assumiria Naboo sob seu controle. A multidão estava explodindo, pois esse movimento ousado era algo totalmente esperado por eles. Ainda mais inesperado para Palpatine. Anakin falou sobre droides de combate e droides médicos e seus benefícios, ele também não deixou de lado as desvantagens de tê-los. Mas ninguém se importou com isso, pois Anakin acabará de pedir algo que era totalmente esperado. Algo com o qual a maioria das pessoas não se importa muito, mas ele estava basicamente negociando com eles um sistema estelar que fazia parte da República. Eles tinham pouca ou nenhuma influência sobre esse tipo de decisão. O que faz você pensar que este augusto corpo aceitaria? Não é com você que terei que me preocupar, mas em vez disso, já entrei em contato com Naboo e aqueles dentro do sistema Naboo. Eles concordaram, a rainha e todos em se tornarem parte do Império. Anakin queria fazer isso por alguns motivos. A primeira seria Padme, claro, já que era seu planeta natal, sua segunda casa, já que ela cresceu lá. Por que ele não tentaria colocar o povo dela sob seu controle e promover seus próprios planos também? A segunda razão é distrair Palpatine, especialmente porque Palpatine também veio de Naboo. Isso faria acreditar que o cérebro por trás de Anakin era algum tipo de demônio da inteligência, capaz de descobrir informações sobre ele. Isso deixaria em pânico e mais propenso a tomar ações arriscadas, mesmo com sua fachada calma, afinal ele ainda é uma pessoa. A terceira razão é que ele seria capaz de começar a expandir até onde Naboo está, o que não está exatamente muito longe do Império e seria bastante fácil apoiá-lo e protegê-lo. Anakin não está tão longe de mover a si mesmo e ao Império em direção ao sistema Naboo e aos sistemas circundantes. O mais intrigante, Sidious pensou consigo mesmo enquanto o resto do Senado estava em conflito sobre o que fazer. Capítulo 164, Jedi Visit 2. Chegando ao Império, todos ficaram meio impressionados com a visão de Tatooine. Cada planeta por onde passaram era apenas mais uma faceta do poder, prestígio e capacidades gerais do Império. Aqueles que foram escolhidos para participar desta missão de pequenos embaixadores foram muitos mestres Jedi. Felizmente para os Jedi, eles conseguiram ir porque a maioria das forças da República estavam em segundo plano, pois tiveram que lidar com a perda dos clones, significando que eles teriam algum tempo para pensar em algumas coisas e isso permitiria que eles, aqueles que quisessem, vissem o Império. Especificamente Yoda, Yadlidoy, Kinlan Vos, Luminara Unduli, Qui-Gon Jinn, Mace Windu e Obi-Wan Kenobi. Houve uma mudança de última hora de que até mesmo o mestre Jedi Plo-Koon viria para ver Ahsoka. Todos aqui tinham seus motivos, fossem eles inerentemente egoístas ou não. Isso é certamente interessante. Obi-Wan disse enquanto observava o planeta onde eles haviam pousado. A capital do Império, um lugar que não era restrito às pessoas e alguém poderia acreditar que houve espiões plantados aqui por Palpatine. Esse seria o caso se Anakin não tivesse como identificá-los rapidamente, não sozinho, mas através da Siri, e do acesso dela a todos os androides não vivos. Anakin recebeu uma mensagem, assim como enviou a sua. Uma mensagem dizendo que os Jedi desejam vir para Tatooine e falar com ele, ou com qualquer pessoa que realmente faça parte da nova ordem aqui. Ele concordou, visto que não tinha nada a esconder e neste momento não havia nada que pudessem realmente fazer aqui. Anakin sabia que mostrar a eles os elementos mais sombrios que eles estudaram aqui iria irritá-los ou fazê-los diminuir a simpatia por ele. Era um risco que ele estava disposto a correr e não se importava com qualquer golpe que pudesse enfrentar em sua reputação se eles voltassem e relatassem suas descobertas. Não é como se ele estivesse tentando esconder isso neste momento e não se importasse com um pouco de introspecção, dada por um grupo fora daquele em que ele está. Por que você acha isso, Obi-Wan?
Qui-Gon perguntou a seu ex-aluno quando todos estavam começando a desembarcar do navio em que todos haviam viajado. Este lugar. Obi-Wan parou com uma expressão estranha no rosto. É como se houvesse um equilíbrio dentro da força aqui. Luminara termina onde Obi-Wan parou. Luz e escuridão, em equilíbrio eles estão. Yoda avançou enquanto também estava em sintonia com o ambiente. Embora possa não ser o lado da luz que eles esperavam sentir, era algo totalmente diferente e realmente agradável. Não foi arrogante de um lado ou de outro, e a maioria das energias latentes aqui só falavam de harmonia. Algo impossível para um planeta como Coruscant. Há muito tempo estava atolado em uma luta entre os dois lados que a força em Coruscant era como um liquidificador. Durante a maior parte de seu tempo em Coruscant, Anakin sabia das energias ocultas do lado negro que poluíam os Jedi, e até mesmo se livrou delas agora. O que significa que Coruscant deveria ter a chance de se recuperar do lado negro, mas também da luz também tentou atacar violentamente o nexo do lado negro ali. O que você quer dizer, mestre? Obi-Wan perguntou a Yoda, que ficou quieto e não respondeu, apenas continuou andando. Obi-Wan, acho que você realmente não encontrou muitas coisas na vida. Qui-Gon disse. Sim, há muito que você viu e experimentou, mas isso não significa que não haja algo mais. O que? Obi-Wan parecia confuso com o que Qui-Gon estava tentando transmitir a ele. Quando chegar a hora certa, eu acho. Qui-Gon suspirou um pouco, sabendo que ainda não era a hora de Obi-Wan entender, ou mesmo saber do que Qui-Gon estava falando. Embora fizesse sentido para Qui-Gon, isso não significa que fizesse sentido para Obi-Wan. Eles continuariam a explorar as ruas da principal cidade de Tatooine e se divertiriam e ficariam maravilhados com as pessoas. Os androides patrulhando as ruas podem ter sido estranhos para eles, e havia todas as espécies. Embora habitada principalmente por humanos ou espécies semelhantes a humanos, como em qualquer outro lugar da galáxia, mas essas pessoas eram mais numerosas. Muito mais do que aparenta, pois o grupo descobriu que estava muito acima do cidadão comum. O que eles queriam dizer com isso era que eram mais rápidos, mais fortes e tinham muito mais resistência do que qualquer uma de suas espécies deveria ter. Depois houve também a ocorrência de uma criança caindo e se arranhando, só que o mesmo arranhão cicatrizou automaticamente. Em meros segundos. Foi um espetáculo que valeu a pena ver, já que normalmente seriam necessários alguns poderes ou habilidades dentro da força para realizar algo assim. Obviamente as pessoas aqui eram diferentes em mais de um aspecto. Para onde estamos indo exatamente? Killan vos perguntou enquanto eles continuavam aparentemente perdidos. Devíamos estar indo em direção ao que é chamado de Palácio Skywalker, eu acredito. Isso é antes de nos reunirmos no Templo da Ordem aqui. Qui-Gon respondeu. Perdidos, estamos. Parece que sim. Yoda disse de repente quando o grupo finalmente parou procurando por qualquer coisa que indicasse o lugar para onde eles precisariam ir. Embora o palácio e o templo da Nova Ordem estivessem localizados aqui e fossem grandes o suficiente para serem vistos, havia outros edifícios dentro desta cúpula. Não era como se a cúpula que continha Sky City permanecesse como este lugar, mas continuaria a se tornar cada vez maior. Não ficaria preso como está. Então o que devemos fazer agora? Alguém tem uma maneira de entrar em contato com Anakin. Enquanto conversavam, os cidadãos do Império também passavam por eles, e quando a menção do nome de Anakin foi ouvida, as pessoas olharam para o grupo de forma estranha. Ei, por que todo mundo está aqui? Olhando para nós desse jeito? Obi-Wan olhou ao redor deles, enquanto eles estavam discutindo apenas para perceber essa estranha ocorrência, enquanto os outros começaram a notar também. Acho que é porque você se atreveu a dizer o nome do imperador deles. E Adlidon finalmente interrompeu, tendo apenas ouvido o que todos estavam falando até agora. Olá a todos. Meu nome é Mace Windu, um Jedi da Ordem Jedi em Coruscant e esperávamos ser direcionados ao Palácio Skywalker. Alguém sabe para onde precisamos ir? Mace queria ver se eles conseguiam ajuda dos moradores daqui. Ninguém realmente respondeu, e a maioria das pessoas voltou a continuar o dia, mas essa ocorrência alertou alguns androides sobre algo acontecendo em sua direção. Assim que os droides chegaram lá, um comandante começou a falar com eles. Declare o seu negócio. O androide já havia feito uma varredura em todos eles e rapidamente conseguiu identificar quem eram essas pessoas. Olá, estamos aqui para falar com o Imperador. Mace assumiu a liderança aqui e todos permitiram, sem precisar dizer nada. O Imperador? Vocês são os convidados que ele está esperando? O androide comandante disse e questionou. Sim, Mace respondeu. Certo, venha por aqui por favor. O androide disse enquanto os outros dentro do grupo estavam sendo escoltados por esses androides até o lugar para onde queriam ir. Eles não esqueceriam a estranheza das pessoas olhando para eles apenas por mencionar ou usar o nome real de Anakin, além de seu título. Ninguém foi hostil ou algo parecido, mas parecia que havia feito algo errado ao se referir a Anakin pelo seu nome verdadeiro. O que os Jedi ainda não sabiam era que todos os cidadãos do Império haviam adotado a religião dos androides vivos. Agora os sintetizadores haviam criado e se espalhado tanto que conseguiu fazer com que todos vissem Anakin como um divino. Como figura. Não que eles estivessem tão longe de estar corretos, já que Anakin neste ponto estava começando a se aproximar de territórios semelhantes a se tornar um deus. Olhando mais profundamente para a cultura, história e religiões do Império, não é necessário ir além do início. O nascimento do escolhido, Anakin Skywalker. Sua mãe engravidou relativamente jovem e deu à luz o pequeno bebê de Anakin. A maioria das pessoas acreditava que ele realmente não tinha pai e que seu nascimento foi uma intervenção divina. No entanto, não foi apenas uma intervenção divina e, em vez disso, foi o próprio trabalho do próprio Anakin querer existir. Um pensamento maluco se alguém realmente acreditasse que isso era verdade e que Anakin de alguma forma existiu em iterações anteriores de cultura ou outras religiões.
Felizmente, os androides não eram tão zelosos contra outros que tinham uma opinião diferente deles e, em vez disso, começaram a integrar os mitos de outras culturas e religiões nos seus próprios. Isso garantiu que as pessoas pudessem ver que Anakin era exatamente aquela figura para quem oravam ou de quem desejavam bênçãos. Fosse o que fosse, todos começaram a acreditar no texto religioso criado pelos androides vivos, que era muito fácil de espalhar. Principalmente quando se deve considerar que a maioria dessas pessoas não era realmente educada devido à sua condição de escravos ou plebeus pobres. Era normal que eles atribuíssem esperança e todos os seus sentimentos de necessidade a uma pessoa. Uma pessoa que no final o salvou de qualquer situação perigosa em que se encontrassem, seja sendo escravos ou de outra forma pobreza da tirania de qualquer senhor supremo que tivessem na época. Depois, havia mitos ou lendas em torno de Anakin que falavam dele tendo muitas formas. Foi estranho, mas também foi preciso de acordo com o que ele tinha feito. Embora Anakin nunca tenha contado às pessoas todas as coisas que ele fez, seja nos bastidores ou o que ele fez em público, parece que algumas coisas puderam ser reveladas. Não de uma maneira ruim ou mesmo de uma forma que pessoas com bom senso diriam ou conectariam que ele era apenas seu povo. Mesmo tendo sua inteligência disparado devido ao super soro ainda acreditar nessas ações e consequências são resultado dele. Eles poderiam se identificar com Anakin e com ele sendo um escravo. Claro, ele não foi escravo por muito tempo e também não foi escravo durante a maior parte de sua vida, porque se libertou muito cedo. No entanto, o povo ainda se conectava com ele e acreditava em seu suposto direito divino de governar sobre todos e que se alguém não for convertido ou não for um dos seus, então eles serão considerados os perdidos ou serão pagãos. Esta religião era bastante tolerante com as pessoas, mas fora isso, aqueles que seguem a religião de Anakin são pessoas que veem os outros como pessoas perdidas. Depois houve a ideia de cultura, que estava impregnada da ideia de liberdade e liberdade, o que só se deve à influência de Anakin também. Seja como ele mesmo ou como Vader, que infelizmente foi aposentado. Não que as pessoas ainda não tenham sonhos ou sombras persistentes de seu eu alternativo. Sua outra identidade, Vader, era outra coisa ligada à sua mitologia, suas crenças e doutrinas religiosas. Vader era como a parte irada ou que buscava julgamento do que era Anakin. As pessoas não sabiam disso, mas associavam automaticamente Vader a Anakin e em vez de serem duas pessoas totalmente diferentes, eram consideradas uma só. Novamente, aqueles de fora do Império pensariam nisso como algo bobo e nada verdadeiro, sem perceber que isso era verdade. Havia até igrejas sendo construídas em nome de Anakin, não que ele tenha feito ou tido algo a ver com essas coisas. Alguns dos androides vivos, agora transformados em sintetizadores, tiveram a brilhante ideia de construir igrejas em seu nome e se tornarem sacerdotes ou sacerdotisas. Nem todos que se tornaram sintetizadores estavam no exército e obviamente devia haver alguns valores discrepantes para eles. Anakin deu-lhes liberdade para escolher o que queriam fazer e eles poderiam até deixar o Império em busca de sua própria fortuna. Porém, eles ficaram e só queriam fazer coisas para ele, ou coisas que estivessem relacionadas a ele. Então, na verdade, suas únicas opções eram fazer parte do exército, dos departamentos de ciência, da facção religiosa e das igrejas em construção ou de alguma forma conseguir um emprego nas indústrias Skywalker, que ainda estavam em operação. Um exemplo de texto religioso espalhado por todo o Império foram as doutrinas do Império que a maioria, se não todos, seguiam. Especificamente, eles até incorporaram automaticamente o ditado, o suposto código equilibrado da força em suas doutrinas. Em vez de usar a força, entretanto, eles usam ou referem-se ao texto com seu nome ou título, que se tornou imperador ou imperador Deus. Anakin não era do tipo que impedia as pessoas assim, e embora fosse legal e tudo mais, ele ainda não queria que isso acontecesse. Parece, no entanto, que sempre deveria ser assim, independentemente dos esforços que ele fizesse para resolver o problema. O problema percebido, porque realmente não era. Isso ainda aconteceria não importa o que acontecesse, não importa o que ele tentasse fazer, isso apenas fez as pessoas acreditarem e confiarem nele cada vez mais. Mesmo com maior inteligência, isso não significa que as pessoas não sejam mais ovelhas. Significa apenas que eles teriam um potencial melhor para escapar da ideia de pensamento de grupo. Mas isso não parecia se aplicar a nada relacionado a Anakin. Capítulo 165. Visita Jedi 3. E estamos aqui, o androide comandante disse enquanto abandonava o grupo Jedi. Obrigado pela ajuda. Qui-Gon agradeceu ao androide quando ele saiu com seu esquadrão, voltando para o que eles deveriam estar fazendo. O grupo olhou para o enorme edifício diante de todos e ficaram maravilhados, pois embora tivessem visto muitas coisas, especialmente aquelas mais antigas, isso não significava que não pudessem sentir a escala do edifício. Não conseguia sentir a estranheza na força desta área em particular, como se houvesse algo que os impedisse de sentir as coisas. Este era na verdade o campo de energia do próprio Anakin que ele estava começando a produzir e um de seus benefícios era o esgotamento dos sentidos das pessoas dentro da força, especialmente os sensitivos à força, embora não sejam contra aqueles que estão conectados a ele ou que ele permitiu ver, isso também pode afetá-los. Isso a menos que eles tivessem obtido a atualização midi-chlorian, como ele e Padme haviam conseguido. Bem, se não é o mestre Jedi Qui-Gon Jinn, e seu ex-aprendiz, agora mestre Jedi, Obi-Wan Kenobi. C3PO apareceu e saiu para ver quem tinha vindo ao palácio, quando normalmente ninguém vinha aqui. C3PO. Obi-Wan questionou já que o androide era familiar para ele, mas já fazia um tempo desde que ele voltou para Tatooine. A única pessoa que esteve aqui no máximo foi Qui-Gon e mesmo ele só esteve aqui anos atrás. Sim, sou eu. O primeiro androide criado pessoalmente por seu mestre, Anakin Skywalker.
C3PO disse com bastante orgulho, porque neste ponto Anakin decidiu que já era hora de dar vida ao C3PO. Ele havia instalado a versão não orgânica dos midi-chlorians no Sodomita e era como se ele tivesse ganhado vida. C3PO tecnicamente ganhou vida neste caso, mas não era como se já não tivesse personalidade antes e se recusou a se tornar um sintetizador também, acreditando que o primeiro corpo que Anakin fez para ele era a melhor forma física que ele teria. Anakin discordaria, mas ele não diria o contrário ao exuberante droide de protocolo. C3PO, por que você está aqui? Qui-Gon perguntou ao androide. Sir Qui-Gon, você vê, recebi a tarefa de trazer todos vocês para dentro. Todos vocês estão bem atrasados, e o Imperador estava fazendo outras coisas nesse meio tempo. C3PO respondeu. Sim, ficamos um pouco perdidos. Qui-Gon admitiu enquanto todos os outros olhavam para o androide, aparentemente descobrindo que havia algo estranho nele. Anakin dominou a manipulação midi-chlorian a tal ponto que não precisou se preocupar com a reação da força quando concedeu alguma vida a C3PO. Ele também decidiu que faria o mesmo com R2-D2, já que o droide astromecânico o ajudou bastante. Então não se preocupe, o Imperador está livre agora. Vocês apareceram na hora certa, pois ele acabou de repassar algo muito importante. C3PO disse, o que despertou o interesse de todos, já que os Jedi não sabiam do envolvimento de Anakin com a República. Afinal, ele havia enviado a mensagem apenas para Palpatine e mais ninguém, e não divulgou o que queria fazer, pois havia muito mais a ganhar indo atrás e surpreendendo a todos. O tempo é provavelmente o maior fator e benefício que Anakin obteria ao fazer isso assim. Embora Anakin realmente não precise se preocupar com seu próprio tempo ou com o tempo dos outros se esgotando, isso não significa que todos os outros serão eternos. Obrigado C3PO. Qui-Gon agradeceu também em nome do resto do grupo e eles entraram no palácio, o que só gerou sentimentos estranhos dentro da força. Estava equilibrado. Todo o planeta estava equilibrado entre os dois lados, a luz e as trevas, mas isso não era a única coisa estranha. Parecia que todo o edifício estava vivo, parecia que todo o planeta estava prosperando e fervilhando de vida. O que foi, e o planeta também. Vivo, isso é. Não era mais como um ser real capaz de pensamentos sencientes e sapientes que poderiam ser comunicados. Na verdade, parecia um pouco com a sensação da força. Algo que está vivo, mas não vivo. Tem emoção, mas não tem emoção e então houve outra energia que todos sentiram. Era força, mas não a força em equilíbrio, mas não em equilíbrio harmônico e caótico empurra e puxa. Estava começando a ficar extremamente nauseante para alguns dos membros do grupo enquanto eles tentavam cada vez mais usar seus sentidos. Todo mundo, Luminara começou antes de terminar sua frase. Sim, você está certo, mestre Luminara. Há algo que não parece certo. Killan disse que estava começando a sentir um pouco de náusea, enquanto todos tentavam entender melhor sua situação. Não lute contra você deveria. Yoda falou aqui com uma frase um pouco difícil de entender, mas todos perceberam que estavam todos tentando lutar contra o que quer que estivesse tentando bloquear seus sentidos. Foi bem sucedido e eles nem perceberam que estavam batendo em algo que mudaria a forma como se olha para a força. Mestre Yoda, há algo que você descobriu. Obi-Wan estava muito curioso para descobrir o que estava acontecendo, especialmente porque parecia ser algo que era força, mas não era. Esta sensação, este lugar, como a força é. Yoda acenou com a cabeça enquanto mancava com sua bengala. O que isso significa, mestre? Obi-Wan questionou ainda mais o diminuto alienígena. Não descobriremos. Entre e fale com Skywalker devemos. Yoda estava pensando em outras coisas, especificamente em ver o que Anakin fez durante a curta separação que todos experimentaram. Não fazia muito tempo, mas aqueles aqui que sentiam falta de seus ex-aprendizes ou colegas Jedi definitivamente iriam alcançá-los. Killan tinha algumas palavras para falar sobre si mesmo, já que ele era uma espécie de figura paterna para Ayla, o que só seria um problema para Anakin, já que ele provavelmente teria que se explicar. Não que ele precisasse, mas Anakin não gostava de conflitos desnecessários e sabia que os pais, ou figuras paternas, geralmente protegem seus descendentes. Estranho aqui a força é. Yoda pensou consigo mesmo quando finalmente chegaram à grande entrada da sala do trono. Era bastante grande, enorme até mesmo para que todos tivessem que dar um passo para trás para perceber toda a sua escala. No centro havia algo parecido com uma mesa que era muito grande e se espalhava por todo lugar. Anakin conversaria com funcionários que vieram pessoalmente aqui onde ficava esta mesa. Na verdade, não era nenhum elemento permanente, mas sim algo que poderia ser desconstruído e reconstruído. Isto se refere aos nanites, com os quais poderiam ser construídos para formar objetos ou móveis de todos os tipos dentro da sala do trono. Na maioria das vezes, essa mesa nem estava lá e toda a sala funcionava como um enorme projetor. O que significa que Anakin poderia se conectar e usar qualquer ponto dele para se projetar para qualquer pessoa dentro da galáxia, ao estabelecer uma conexão. É também uma forma de Siri se capacitar e aparecer como um ser físico adequado. Mesmo quando não tinha corpo, ela poderia fingir através de manipulação virtual e holográfica. Foi até capaz de enganar Anakin, isto é, se ele não tivesse acesso à infinidade de habilidades que ele também tinha. Isso também enganaria os Jedi. Saudações. Siri apareceu ao virar da esquina, já que Anakin não estava aqui neste momento e ela foi encarregada de mantê-los ocupados por 1 minuto ou mais. Olá. Obi-Wan disse primeiro, visto que todos os outros pareciam estar mais interessados no interior do edifício ou em outras coisas. Olá. Siri intitulou a cabeça. Sim, olá. Obi-Wan acenou com a cabeça, mas ficou um pouco assustado quando a mulher à sua frente estava voltando ao seu sentido de ser vivo e não vivo. Obi-Wan, ela é isso. Killan parecia saber que não era um ser vivo adequado e chegou à conclusão de que se tratava de alguma forma de tecnologia avançada de inteligência artificial. Oh, foi mal.
Obi-Wan disse isso, mas realmente não havia nada pelo que se desculpar. O imperador estará aqui em breve. Ciri disse antes de desaparecer da vista deles, bom, pelo menos da visão de quem estava olhando. Ela acreditava que tinha coisas muito melhores para gastar seu tempo, como interagir com um dos processadores de pensamento de Anakin como sempre fazia, especialmente com sua própria mente artificial que foi construída com milhares, se não milhões ou trilhões de processadores. Anakin não foi tão rude a ponto de deixar seus convidados esperando, pois estava fazendo alguma coisa. Especificamente, ele estava tentando trazer todos os outros, as garotas, para cumprimentar seus ex-amigos Jedi. Ele tinha certeza de que eles gostariam de ver alguns rostos familiares, de preferência aqueles que de alguma forma fossem sua família, mesmo que a família fosse disfuncional em muitos aspectos. Olá! Anakin gritou ao entrar na sala do trono, esperando ver o Jedi que havia solicitado para vir, mas ficou surpreso que até mesmo Plo-Koon foi aceito em vir. Olá pessoal! Anakin cumprimentou todos eles, pois eles estavam apenas fazendo suas próprias coisas. Espero não ter deixado nenhum de vocês esperando por muito tempo. Anakin entrou sozinho, já que as meninas também estavam fazendo suas próprias coisas. Bem, isso foi até ele dizer que tinham alguns visitantes do Templo Jedi e praticamente todos queriam vir, até Padme queria vê-los. Mestre Skivalco, espere, peço desculpas, mas acho que você agora é imperador, não é? Luminara foi a primeira a se aproximar enquanto os outros também seguiram para ver Anakin melhor, e nada realmente mudou muito. Até mesmo seu traje, que não era algo apreciado pelos Jedi, mas aceito assim como eles aceitaram o traje de Ayla, era o mesmo. Falava de graça real e todas essas outras palavras que seriam perfeitas para descrever alguém que parecia algum tipo de realeza. Não apenas qualquer realeza, no entanto, mas era algo adequado exatamente para Anakin e todos os outros aqui estavam pensando que isso combinava muito bem com ele. Como se ele tivesse planejado voltar para o Império o tempo todo. Bem, sim, mas tenho certeza de que todos aqui podem ligar como quiserem. Anakin não se importava com o que as pessoas falavam sobre ele, já que as palavras dos outros não o afetavam realmente. No entanto, isso começou a afetar sua reputação, já que as pessoas acreditavam nele como uma espécie de deus, mas ele já havia passado do ponto de tentar mudar isso. Seus cidadãos parecem nos dizer o contrário, mas se falou enquanto olhava para seu ex-aprendiz. Não se importe com eles. Tornou-se parte dos aspectos culturais e religiosos do meu império. Anakin respondeu. Anakin e esse grupo conversavam sobre muitas coisas, já que Anakin havia dito a eles para esperarem a chegada de todos os outros. Ele havia dito que eles estavam sendo bobos porque estavam atrasados e por isso tiveram uma boa conversa com Anakin. Ele deu a entender a todos que faria algum tipo de esforço para ajudar a República, através da utilização de um novo contrato entre as duas facções. Ele não esconderia isso, pois neste momento estava ficando claro que eles estavam perdendo clones e que precisavam de alguma forma de se recuperar disso. Depois vieram o resto das meninas Ahsoka, Barriz, Ayla e Sha'ak. Todos os 4 estavam presentes, mas havia alguns outros também, especificamente Padme, que também queria ver alguns velhos amigos. Foi como uma espécie de reencontro. Ayla ficou emocionada ao ver Kinlan-Vus, sua espécie de figura paterna, e foi abraçá-lo. Algo que ele não se esquivou, enquanto Ahsoka, sendo a personalidade alegre que tinha, foi direto para um de seus amigos de longa data, Plo-Koon. Depois, houve Sha'ak que decidiu se dar bem e conversar com Qui-Gon e Obi-Wan, pois ela conhecia esses dois. Na verdade, não havia muitas pessoas próximas a ela dentro da Ordem, mas por ser próxima de Anakin, ela fez amizade com Qui-Gon e Obi-Wan. Barriz, é claro, foi em direção a Luminara, uma de suas próprias mestras também, porque ela também via Luminara como uma figura de irmã mais velha. Restavam apenas Yadlido, Yoda e Mace, que esses 3 começariam a discutir algumas coisas com Anakin e Padme. É claro que nem todos permaneceram nesses grupos e todos se misturaram melhor, onde todos se atualizaram sobre o que estava acontecendo. Não que as meninas não estivessem cientes das coisas, apenas gostavam de poder ver o que também poderia ser considerado família, como parentes distantes, mas ainda assim parentes. Então o mestre Yoda. Anakin começou porque apenas os 5, Mace e Yadlido, Yoda, Padme e Anakin estavam ao alcance da conversa. Conversa que seria considerada importante para os Jedi, pois havia coisas acontecendo que exigiam que eles estivessem cientes de certas coisas. O que exatamente trouxe todos vocês aqui? Não posso dizer por todos, mas aqui para saber da sua ordem estou. Yoda afirmou enquanto olhava para Anakin, que era um verdadeiro gigante comparado a ele. Todos na sala podiam sentir o campo de energia de Anakin, algo que Anakin estava ciente deles descobrindo, mas eles já estavam acostumados com isso. Especificamente, eles estavam começando a não conseguir distinguir seu campo de energia da própria força e isso porque Anakin demorou para chegar aqui por esse motivo específico. Claro que houve outros, mas este foi importante porque certamente levantaria algumas questões. Você deseja saber mais sobre a Ordem Impéria? Anakin perguntou enquanto olhava ao redor, vendo que Yadlido, Yoda e Mace estavam interessados em saber mais sobre ela. Capítulo 166, Jedi Visit 4. Ayla Segura. Não, Ayla Skywalker nascida Secura. Esse era o nome dela agora e ela adorou. Ela não trocaria seu novo nome por mais nada no mundo. Bem, seria bobagem pensar nisso, mas ela estava bem de vida, por causa de seu agora marido Anakin. Mas isso não significava que ela fosse incapaz de ganhar para si mesma. Ela simplesmente não precisava. Um privilégio que a maioria, se não todas as pessoas, gostariam de ter. Ela não ficou surpresa ao descobrir que os Jedi estavam vindo para Tatooine, já que ela e o resto das garotas ouviram de Anakin que eles estavam vindo. O que a surpreendeu, entretanto, foi que seu ex-mestre Jedi, Kinlan-Vus, também estaria aqui.
Ele era como um pai para ela, e ela ficou um pouco desapontada por ele não poder comparecer ao casamento, mas agora que ele estava aqui, ela mandaria algum tempo com ele. Conte a ele o que Anakin quer fazer e outras coisas. É claro que ela não revelaria nenhum segredo ou algo assim, mas falaria sobre outras coisas. Como era a vida dela enquanto ela morava aqui com Anakin e outras coisas. Ela pode até trazer à tona o assunto de tentar ter filhos com Anakin, mas também não tem certeza sobre como Quinlan reagiria a isso. Ele era bastante protetor com ela, e visto que ela já havia fugido com Anakin, seria definitivamente estranho para ele se adaptar à situação em questão. Especialmente porque ela parecia ser apenas uma das esposas de Anakin, não que ela não tivesse algum tempo sozinha com Anakin. Ela teve bastante e mais um pouco, já que Anakin fez questão de reservar tempo para todos eles. Era algo que ela amava nele, que ele estivesse disposto a reservar seu tempo para eles. Claro, isso também significava que ela reservaria algum tempo para ele também. Era natural que se ele desse 100% a ela, ela apenas retribuísse o favor, e retribuísse o favor 100% das vezes que o fizesse. Mas não vamos entrar em detalhes sobre como ela fez isso e em vez disso focar no presente. O presente em que ela finalmente conseguiu conversar com sua figura paterna depois do que pareceram anos, mas o tempo que se passou foi de apenas 1 a 2 meses. Depois de se desvencilhar do abraço que deu em Quinlan, ela o cumprimentou em seguida. Olá. Sim, olá. Eu não esperava tal surpresa. Quinlan respondeu enquanto olhava para seu antigo aprendiz. Ela parecia ter crescido, mas ao mesmo tempo já havia atingido seu auge fisicamente. Era estranho sentir nela um crescimento que não fosse um crescimento real da forma física. Então tinha que ser algo que mudou ou que ela experimentou em sua própria mente. Eu não sabia que você viria com Mestre Yoda. A Ayla disse que claramente não sabia quem estava vindo. Não era como se Anakin soubesse quem estava vindo e Quinlan transmitiu essa informação para a Ayla também. Bem, nem mesmo. Seu marido sabia que eu estava me acompanhando. Nem sabia quem mais estava vindo. Então tenho certeza de que foi uma surpresa para ele também. Vos disse isso, mas internamente ele estava pensando. Mesmo pensando que ele não parecia tão surpreso e parecia estar esperando por todos nós. Era uma sensação estranha, e definitivamente quase o deixou nervoso. Mas isso eram apenas seus sentimentos íntimos vindo à tona, já que ele só pensava no pior do amante de sua filha. Era natural que um pai pensasse assim. Eu não sei sobre isso. Annie sabe de muitas coisas e quase nunca se engana ao prever muitas coisas que estão acontecendo ou que vão acontecer. A Ayla não pareceu notar os sentimentos íntimos de Vos e decidiu elogiar o marido. Sim, sobre isso. Vos foi interrompido, no entanto, quando Barris apareceu com sua própria figura de irmã mais velha. Ei, pessoal. Barris disse enquanto se aproximava dos dois. Do que vocês estão falando? Lamento dizer que não conheço todo mundo da ordem. Posso saber seu nome? Barris estava perguntando a Vos. Eu sou Quinlan Vos, antigo mestre de Ayla. Vos respondeu. Ah, isso é legal. Barris acenou com a cabeça enquanto olhava para Ayla. A propósito, Ayla, lembra do meu outro mestre Jedi aqui? Sim, eu lembro. Olá, mestre Unduli. Ayla cumprimentou a outra mulher Mirialan, mais velha. Saudações para você também. Eu estava sendo informado sobre como minha ex-aprendiz aqui finalmente conseguiu confessar seus sentimentos a Skywalker, mas então ela ficou envergonhada. Luminara continuou antes de ser interrompida. Não precisamos conversar sobre isso. Barris rapidamente cobriu a boca de Luminara e fez questão de lançar-lhe um olhar que dizia para calar a boca. Ok, eu só estava brincando. Luminara decidiu abandonar essa piadinha e guardá-la para mais tarde. De qualquer forma, como eu estava dizendo, Barris reclamava porque estava muito animada por ter que ver Luminara novamente, e até mesmo por poder ver algumas pessoas que, embora ela soubesse, eram imperfeitas, mas eram como uma espécie de família. Foi uma espécie de reunião. Alguém poderia pensar que a Sokka seria a pessoa excessivamente animada, mas parece que era na verdade a geralmente quieta e reservada Barris. Depois de um tempo, todos começaram a fazer suas próprias coisas ou a conversar dentro de seus próprios grupos, onde até mesmo a Sokka arrastou Plo-Koon, junto com Barris e Luminara para seguir em outra direção. Vos finalmente teve seu ex-aprendiz sozinho novamente. Então, Vos começou, mas parou enquanto olhava para seu aprendiz. Ele estava começando a notar que algo estava extremamente estranho com ela, como se ela tivesse esse tipo de brilho que irradiava a vida. Então, Ayla parecia não perceber o desconforto óbvio e flagrante de Quinlan. Como exatamente a sua vida aqui em Tatooine? Ele perguntou a ela. É ótimo. Posso fazer o que quiser e tenho passado a maior parte do meu tempo com a Ordem Impéria, ensinando as crianças sobre a força e tudo mais. Ayla respondeu. Crianças? Eu nunca teria esperado que você cuidasse de algumas crianças. Agora que ele pensava sobre isso, Vos podia vê-la fazendo isso, especialmente com aquela sensação estranha e aquele brilho nela que parecia sugerir algo, mas ele não conseguia identificar o que isso poderia significar. Bem, Ayla meio que riu de maneira feminina enquanto pensava em algo, até mesmo sonhando acordada. Ela realmente percorreu um longo caminho ao interagir com Anakin, o que apenas trouxe um sorriso ao rosto de Quinlan. Como ele poderia não querer o melhor para seu filho adotivo? Ele teria que respeitar a decisão dela, e já o tinha feito, mas isso não significava que gostasse da escolha de sua parceira. Anakin, embora ótimo e tudo, e tendo sido ordenado por ambas as garotas elogiando Anakin, Quinlan não pôde deixar de ficar irritado com Anakin. Bem, Quinlan a questionou e a tirou de qualquer estupor em que ela havia entrado. Seu sonho acordado. Estou? Desculpe por isso. Ayla respondeu. A propósito, sinto algo. Quinlan começou quando estava prestes a contar algo a Ayla, mas isso aconteceria em outro momento. Você deseja ver o templo da minha ordem, hein? Anakin disse mais como uma pergunta retórica do que como uma pergunta que deveria ser respondida, mas Padme ainda inseriu sua própria voz na mistura. Tenho certeza de que Anakin ficaria bem com isso.
Padme disse e ela está certa. Anakin não se importou que ela falasse por ele aqui, já que ela é sua esposa e também está finalmente ligada a ele, através do vínculo de Ad. Era algo com o qual ela estava tentando se acostumar e também com suas novas habilidades da força. Isso é ótimo então. Massi disse enquanto olhava como Padme e Anakin pareciam estar em perfeita sincronização em seus movimentos e toda a sua aura parecia se fundir. Foi uma sensação muito estranha e algo estranho de sentir. Era como se Anakin e Padme fossem um com cada um, mas não ao mesmo tempo. Na verdade, Massi também percebeu esse tipo de conexão com seus outros amantes, Sha'ak, Ayla e até Barriss. Todos pareciam ter algum tipo de conexão com Anakin e Massi estava totalmente interessado em descobrir exatamente o que era. Ele sabia que provavelmente não deveria perguntar sobre isso, mas o fará no futuro, assim que estiver sozinho com seu ex-aprendiz. Sim, eu não sei por que vocês estão aqui exatamente, mas se é sobre alguns Jedi vindo aqui e vocês estão preocupados, então estou bem com vocês vindo aqui. Ou algo assim, mas eu aconselho a todos que na minha ordem fazemos as coisas de maneira diferente. Anakin tinha que garantir que todas essas pessoas soubessem que ele estava fazendo isso de maneira diferente delas. Ele continuou. Há coisas relacionadas ao lado negro da força, mas também à luz. O quê? O lado negro? Você tem tentado ou foi tentado pelo lado negro? Enquanto Massi dizia isso, ele sempre soube que Anakin provavelmente era louco o suficiente para tentar algo novo. Acalme-se. Parece que estou participando de uma onda de assassinatos em massa tentando dominar a galáxia? Anakin questionou. Bem, você teria me enganado, com o Império expandindo seus territórios para fora e tudo mais. Massi respondeu com algum atrevimento. Parece que influenciei bastante. Anakin acenou com a cabeça e disse isso mais para si mesmo, mas pretendia que Massi ouvisse o que ele disse completamente. O que você disse? Massi não estava realmente chateado, mas estava um pouco preocupado sobre como ou o que Anakin estava fazendo, experimentando ou investigando o lado negro da força. Anakin não era Sith, ele sabia disso e todos os outros também. Leve-nos até eles, sim? Yoda perguntou a Anakin, vendo que o diálogo entre Anakin e Massi havia terminado. Claro, eu posso fazer isso. Tenho certeza de que haveria alguns ex-membros dos Jedi lá. Eu tenho que prefaciar aqui que, embora seja semelhante aos Jedi, nós, aqueles dentro da Ordem Impéria seguimos um código diferente. Espero que todos vocês aqui possam nos respeitar, assim como mostraríamos respeito a vocês como colegas pessoas sensíveis à força. Anakin afirmou, certificando-se de ser o mais pacífico e diplomático possível. Ele não queria começar uma guerra com os Jedi, porque embora fosse forte e sobrevivesse e provavelmente até os destruísse, isso não significava que não haveria vítimas. Era uma espécie de garantia, pois embora os Jedi agora não parecessem tão poderosos quanto os do passado, ele sabia que eles poderiam estar à altura da ocasião, se necessário. Anakin então levaria Yoda, Adlido e Massi para dar uma olhada na Ordem Impéria. Era um nome bastante básico, simples também. Ele apenas anexou o Imperium ao Order e estava perfeitamente bem. Pelo menos Anakin achou que o nome estava bom, dada sua conexão com ele e com o Império em geral. Ele funcionava mais como uma academia do que como um templo semelhante a um monge, já que não havia necessidade de ser algo parecido com a Ordem Jedi. Também não havia necessidade de este lugar ser parecido com a Ordem Sith. Em vez disso, Anakin só queria ter certeza de que as pessoas soubessem. Eles conhecem os perigos relacionados à força e às energias claras e escuras, seus benefícios, desvantagens e tudo mais. Como a história dos Jedi e dos Sith, e até mesmo informações pertencentes aos Jedi, o velho povo sensível à Ordem da Força. Ahsoka pode ter inventado o nome e demorado muito para deliberar, ou pelo menos pareceu muito tempo dentro de seu próprio transe da força, mas se encaixou muito bem. Não houve necessidade de fazer nenhum ajuste ou mesmo jogar fora o nome, pois estava tudo bem como está. Supostamente até a força ajudou a decidir o nome também, o que significa que era perfeitamente normal que fosse assim. Por que é chamada de Ordem Impéria afinal? Massi perguntou enquanto eles caminhavam. Eu não dei um nome se é isso que você está perguntando. Anakin respondeu já que Padme também estava vindo, já que ela também era sensível à força agora. Então quem fez? E Adlido perguntou, visto que ela era mais silenciosa e não tinha falado muito desde que chegou aqui, foi algo estranho ouvi-la de repente. Você pode agradecer a Ahsoka por ter inventado um nome tão brilhante. Anakin respondeu. Jovem Tano, hein? Massi disse. Sim, Jovem Tano. Anakin confirmou. Diga-me, o que exatamente está acontecendo aqui? Massi perguntou. Bem, Anakin continuaria explicando exatamente como sua própria ordem funcionava, e então explicaria o que ele ensina e o que outros aprenderiam ou estariam ensinando também. Não houve discriminação real de qual lado da força foi usado. No entanto, havia menos usuários do lado negro da força, principalmente porque havia cada vez mais Jedi desonestos ingressando nesta academia. Isso não significa que não houvesse ninguém que praticasse as artes das trevas, e Rhinala e Zana podem ser incluídas neste grupo. Depois de um tempo, Rhinala estaria ensinando as pessoas sobre o lado negro e Zana também. Na verdade, Zana já estava fazendo isso. Claro que era algo que ela relutava em fazer, mas ela se sentia compelida a fazer alguma coisa. Ou mais especificamente para fazer algo por Anakin, mas ela não diria isso em voz alta. Capítulo 167. Jedi Visita 5. Ahsoka Tano. Quem foi Ahsoka Tano? Ela teria se chamado de Jedi em algum momento, mas esse não era mais o caso. Ela teria se considerado alguém que acreditava ser apenas amiga de Anakin, mas agora ela pensava o contrário. Ter descoberto a dia de entre ela e Anakin com certeza mudou sua vida, mas ao mesmo tempo não mudou. Não porque não houvesse diferença no relacionamento deles, porque ficou obviamente claro para ela que ele não estaria interessado nela. Não até que ela se tornasse muito mais adulta do que era agora. Não que ela acreditasse ser uma criança e tivesse plena consciência das coisas que os adultos fazem. Eles deram as mãos e outras coisas, certo?
Ela pensou consigo mesma enquanto monologava internamente sobre as coisas que estavam acontecendo ao seu redor. Tornar-se aprendiz de Anakin era algo que ela sempre quis, mas agora queria mais do que isso. Ela sempre soube que isso iria acontecer também, não porque lhe disseram ou por qualquer outro motivo. Foi porque através da força ela podia sentir isso, não que ela tivesse certeza, mas era uma possibilidade. Ela e ele. Obviamente não poderia dar certo agora, mas ela ganharia alguns cheques quando tivesse idade suficiente para participar de tudo o que os adultos fazem, como segurar a mão. Ahsoka era enérgica e não gostava de fazer a maioria das coisas que envolviam ficar sentada, como a meditação, mas era algo que ela estava começando a fazer cada vez mais porque parecia que ela tinha a melhor visão entre todos dentro do seu pequeno grupo, excluindo Anakin, é claro, já que as habilidades dele superavam em muito as dela e dos outros também. Isso não significava que ela fosse inútil e ela mesma provaria que era capaz, não que houvesse muito conflito, e aquela pessoa. O peão que ela queria se vingar por ter escapado dela também foi tratado. Ela não sabia exatamente o que havia acontecido com o peão, mas disse que ele deveria ter feito justiça por seus crimes, junto com todos os outros que faziam parte de qualquer organização da qual faziam parte, tentando arruinar o Império. Ela passou a amar isso aqui. Ela começou a gostar imensamente daqui, mas é claro que isso acontecia principalmente porque ela estava com Anakin. Como o lar era onde estava o coração. Claro que as outras meninas também, pois agiam como uma família. Certamente foi muito melhor do que estar dentro dos Jedi, pois ela nunca tinha estado em nenhum outro lugar e a primeira vez que teve a chance de explorar fora do templo foi quando partiu com Anakin. Isso significou uma nova era, uma nova mudança não só para ela, mas também para os outros. O que isso também significaria seria a virada da página e o fim de um capítulo, onde a maior parte, se não toda a galáxia, começaria a mudar devido a este evento. Ela tinha visto muitas coisas através de suas visões e sabia que Anakin sempre foi o escolhido. Uma das principais razões pelas quais ela decidiu se apegar a ele foi por causa do apego de seu eu mais velho a Anakin, seu futuro mestre. O relacionamento dela com os outros, além de Anakin, era muito bom. Eles quase não tiveram desentendimentos um com o outro e mesmo que tivessem, não demoraria muito para que pudessem conversar sobre o assunto. Anakin não precisava entrar e salvar o dia, pois seria bobagem tentar mitigar e manter todos felizes o tempo todo. Suas emoções e sentimentos eram próprios, mesmo quando podiam compartilhar essas emoções com Anakin, ele nunca se envolveu de verdade. Não porque ele não quisesse, mas porque se eles quisessem agir como adultos ou serem adultos, então teriam que crescer e ser como eles. Dos quais eles não tiveram exatamente os melhores exemplos, exceto os Jedi insensíveis. Pelo menos Barriz e ela aprenderam com as interações de Anakin com outros adultos. Depois chegou o dia de hoje, um dia que ela sabia que chegaria, mas não achava que chegaria tão cedo. Embora Anakin tenha informado a todos sobre a vinda dos Jedi, nem todos sabiam quem estava vindo, ou estavam cientes de quem estava vindo. Supostamente até mesmo Anakin, mas Ahsoka sabia que ele sabia, e Anakin sabia que ela sabia que ele sabia. A grande confusão mental que estava ali, mas voltando ao assunto, ela sabia e ele sabia, então só haveria um resultado. Ela já estava preparada e pronta para ver o que ela considerava ser alguém próximo. Mestre Jedi Plo Koon. Plo Koon tinha um vínculo muito próximo com Ahsoka Tano, tendo sido o Jedi que a encontrou e a trouxe ao Templo Jedi, apelidando-a carinhosamente de Pequena Sokka. De certa forma, Plo Koon era muito próximo dela, ou pelo menos ela se sentia próxima dele e embora não pudesse dizer exatamente que ele era como um pai ou irmão mais velho, ela poderia pelo menos dizer que era próxima dele. Pequena Sokka. Se Plo Koon pudesse sorrir, ele o faria, mas sua biologia alienígena realmente não permitia isso, então ele só conseguia transmitir seus sentimentos através de sua voz. Sorrindo, Ahsoka caminhou até a pessoa que a levou para longe de seu planeta natal, Chili. Ahsoka era órfã. Uma órfã que aparentemente não tinha pais e ninguém que realmente cuidasse dela, mesmo quando seu povo deveria ser uma espécie muito social. Depois havia o fato de que ela também era incrivelmente sensível à força, algo que Plo Koon foi capaz de sentir facilmente nela. Mestre Plo Koon. Ahsoka o cumprimentou. Você parece ter crescido um pouco desde a última vez que te vi. Plo Koon disse enquanto olhava para a garotinha togruta que ele viu crescer. Você também parece não ter crescido desde a última vez que te vi. Ahsoka respondeu atrevidamente. Plo Koon era em geral uma pessoa humilde, educada, teimosa e difícil. Essa dificuldade supostamente foi suavizada ao longo dos anos e agora ele é muito mais tranquilo do que era quando era um aprendiz Jedi. Oh, você pode conversar. Plo disse com a voz modificada pela máscara que usava. Então, o que você tem feito recentemente? Ahsoka pode ter pensado em Plo Koon como uma família, mas ela sabia que ele também era como um pai para ela. Porém, não era simples chamá-lo de figura paterna quando ela não sabia se tinha família própria. Ela tinha alguns objetivos próprios, além de estar ao lado de Anakin para sempre, e isso era tentar algum dia ver se ela tinha alguma família. A mãe e o pai dela morreram, e é por isso que ela ficou sozinha. Ou será que eles não a queriam por algum outro motivo que ela não conhecia? A maioria das crianças da Ordem Jedi provavelmente também teria dúvidas sobre sua família, mas isso foi suprimido por outras coisas que foram ensinadas dentro dos Jedi. Para Ahsoka, no entanto, ela estava muito mais determinada do que isso e também muito mais destemida diante de não saber qual poderia ser a resposta para sua pergunta. Bem, Plo Koon começou e iria recapitular muito do que estava acontecendo, embora Ahsoka provavelmente já soubesse de coisas assim. Ela era muito inteligente e muito perspicaz quando se tratava de muitas coisas. Ahsoka também compartilharia algo que teria acontecido aqui em Tatooine, dentro do Império, ou algumas das coisas que ela fez.
como naquela pequena aventura que todos tiveram para conseguir seus próprios cristais de sabre de luz. Assim como a Yaila, no entanto, ela não estava disposta a contar a ele tudo sobre o que estava acontecendo, mesmo que Pluton fosse alguém de quem ela se sentia próxima. Foi uma espécie de acordo que todas as garotas fizeram, sem que Anakin soubesse, é claro, que elas manteriam a Díade para si. Eles não compartilhariam esse segredo com outras pessoas, pois sentiam que era algo precioso para eles e somente para eles. Se Anakin pudesse ser possessivo com eles, então é claro que eles também poderiam retribuir o favor. Eu quero segurar a mão de Anakin também. Ahsoka pensou consigo mesma enquanto olhava para ver que Anakin estava conversando com os 3 mestres Jedi e também segurando a mão de Padme. Por que não poderia ser eu? Ela estava de mau humor internamente. Ahsoka, para evitar o ciúme, decidiu arrastar Barris, Pluton, Luminara, Sha'ak, Obi-Wan e Qui-Gon para outro lugar. Ela deixou para trás Yaila e Kinlan, vendo que os dois tinham mais algo para conversar. Barris Ofef. Não, ela agora é conhecida como Barris Skywalker Neofef. Barris não sabia o que pensar quando se tratava de eventos recentes, seja a saída da Ordem Jedi ou seu status de casada com seu ente querido. Claro, ela queria ficar junto com Anakin e queria muito continuar esse relacionamento de agora para sempre. Se possível, ela voltaria no tempo e tentaria levar Anakin para si, antes que ele chegasse a qualquer outra pessoa. Claro, ela estava apenas sendo boba, pois já havia aceitado que ele provavelmente teria vários amantes, se não esposas. O que a magoou, entretanto, foi que ela não foi a primeira. Não que tudo isso importasse no final, já que ela ainda era capaz de se unir ao seu amante para o sagrado matrimônio. Claro, ela fez isso de acordo com os costumes de seu povo, mas o padre envolvido era da religião daqui em Tatooine. Não, dentro do Império, e ela decidiu que deveria se tornar a chefe oculta desta religião. Ela nem contaria a Anakin ou a qualquer outra pessoa que seria ela quem operaria as coisas nas sombras. Ela queria, assim como todo o povo, seguidores e criações de Anakin, saber da grandeza de Anakin. Ela manteve seus pensamentos e emoções ocultos, mas sabia que Anakin provavelmente sabia como ela se sentia e o que queria. Ele a atendeu várias vezes, no auge da paixão ela teria gostado de se tornar mais durável, mas parecia que sua resistência simplesmente não estava à altura de nenhuma das outras garotas. Não era algo de que ela se envergonhasse e se considerasse abençoada. Abençoada por ter sido ela quem terminou mais rápido, pois isso significava que ela sentia mais prazer com Anakin, ou pelo menos foi o que ela disse a si mesma. O que você pensa sobre? Luminar acordou Barris de seus pensamentos enquanto ela estava sonhando acordada com seus momentos muito apaixonados com Anakin. Ele nada. Barris exclamou. Ela teria sido a mais interessada em ter um filho com Anakin, mesmo que não tenha dito isso porque estava começando a aderir cada vez mais à religião criada por aqueles androides vivos, agora transformados em sintetizadores. Bem, você estava me contando como estava. Luminara começou de novo, mas Barris foi distraído por Anakin começando a dar a mão a Padme, o que ela foi a primeira a notar. Droga, ela está passando algum tempo de qualidade. Barris pensou consigo mesma enquanto ouvia Luminara falar com ela ao mesmo tempo. Embora Barris conseguisse ficar sozinha com ela, era ela quem queria ainda mais tempo com Anakin, mesmo quando ela também concordou com essa situação especial de Anakin ter vários amantes. Não que ela fosse excessivamente possessiva ou ciumenta ou algo assim, mas em vez disso ela só queria mais tempo com Anakin. Na verdade, ela se sentiu bastante satisfeita com o tempo que passa com ele, seja sem fazer absolutamente nada ou com algo que exija muita intensidade física. O que normalmente consistia no que ela fazia agora que estava aqui era perseguir Anakin a maior parte do tempo, enquanto também tentava reformar o sistema religioso aqui. Embora supostamente estivesse quase completo, ainda havia mais trabalho a ser feito para refinar a religião. Depois havia os aspectos culturais do Império que ela também estava interessada em influenciar. Embora ela fosse boa com a religião, isso não significava que ela a considerasse tão perfeita, pois havia coisas imperfeitas dentro dela. Todos aqueles que desejavam ser sacerdotes tiveram que passar por ela. Todos aqueles que se tornaram 100% seguidores e crentes foram influenciados por ela, pois embora Padmé tenha assumido um papel político ativo no desenvolvimento do Império, isso não significa que ela fez outras coisas também. Especificamente no que diz respeito à cultura e religião do Império como um todo, onde Barris estava começando a se tornar uma grande influenciadora. Embora as instituições educacionais sejam provavelmente as melhores para converter as pessoas em crentes de que Anakin é algum tipo de entidade divina, essa não era uma área em que ela entraria. Não porque ela não fosse permitida, mas porque era melhor separar coisas como religião, cultura e educação. Sem essa distinção, muitas coisas poderiam se fundir e isso não seria bom para o crescimento e desenvolvimento do Império que Anakin trabalhou muito para terminar e melhorar. Uma das principais doutrinas que Anakin lhe ensinou foi a ideia de conflito que leva ao crescimento. Algo que ela tinha visto se desenvolver e visto em muitas áreas também, especialmente quando se tratava dos Jedi, pois enquanto eles estavam atrasados por causa da paz, assim que foram ameaçados por Dooku, foi só então que as coisas começaram a mudar. É claro que houve outra forma de conflito na forma de Anakin saindo com eles e então criando sua própria ordem, mas isso deveria ter apenas um impacto mínimo. O que foi importante foi a guerra que levou as pessoas a melhorar coisas que nunca tinham pensado em fazer antes. Os Jedi estavam começando a se tornar mais poderosos porque finalmente podiam colocar em prática suas habilidades e poderes em diferentes situações. Não que eles não tivessem feito isso antes. Era muito mais evidente que o conflito pelo menos elevou suas habilidades baseadas em combate a outro nível. Ei, venha e vamos. Ahsoka chamou Barris, pois todos estavam saindo em um pequeno grupo para explorar melhor ou dar um guia aos Jedi da Ordem nos arredores de Tatooine. Chegando, ela olhou para onde Anakin estava para ver que ele não estava mais lá e provavelmente tinha ido embora com Yoda, Yadli, Don Mace e Padme. Capítulo 168. A Guerra Nunca Muda 1. Bem-vindo ao templo?
Acho que decidi começar a chamar isso de templo ou academia. Prefiro academia, mas por conveniência, bem-vindo ao templo. Anakin disse ao grupo quando eles entraram na grande estrutura. Ficava um pouco longe de onde ficava o resto da cidade principal de Tatooine, mas não era tão longe que eles não pudessem pegar carona até lá. Uma academia? O que você quer dizer com isso? Masi perguntou, visto que não era tão bom tentar fazer com que Yoda falasse o tempo todo. Bem, você vê que eu realmente não faço as coisas do jeito que vocês fazem aqui. Anakin olhou por todo lado, sinalizando para várias áreas que não tinham o design ou configuração usual para os Jedi. Eu realmente não gostei que você tirasse as crianças de suas famílias, então, em vez disso, tornei isso semelhante à educação. Então este lugar é como uma escola? Yadlido questionou pensando que a ideia era ia nova. Sim. Anakin confirmou e respondeu a pergunta dela com ambas as palavras e balançando a cabeça. O grupo de 5 pessoas viajaria pela academia, até mesmo encontrando alguns dos Jedi desonestos que haviam sido aceitos neste lugar. É claro que eles foram testados física, mental e clinicamente em outras áreas ou fatores que Anakin considerou importantes. Assim como a idade, já que colocar as pessoas dentro de sua própria faixa etária geralmente é o melhor. Depois, havia também o facto de ele ter de ter em conta o conhecimento e as capacidades das pessoas e categorizar ainda mais onde deveriam estar e aprender, seus talentos em particular, e ele também tinha que levar em conta quais eram seus próprios desejos ou vontades. Foi muito trabalhoso garantir que ambos fossem melhor utilizados e também felizes, pois isso maximizaria os ganhos que receberiam, mas também maximizaria seus ganhos. Havia uma linha tênue entre o que alguém era bom em fazer e o que alguém queria fazer e Anakin queria encontrar a linha para todos que chegassem. Estavam no melhor para... Obviamente ele não queria que as pessoas também tivessem fraquezas, pois isso significaria que ele estava hiperfocado em querer o melhor dos melhores. Não é assim que as pessoas trabalham e há algumas que teriam um desempenho melhor se estivessem fazendo algo que amam. Esqueça tudo isso, faça um trabalho que você gosta de fazer, ou algo parecido. Em vez disso, você teria que se comprometer a maior parte do tempo, assim como no resto da vida. Ninguém jamais conseguirá tudo o que deseja e se conseguir, desejará mais. É apenas assim que as pessoas trabalham e por causa disso, Anakin garantiu que as pessoas fizessem bom uso de suas habilidades, mas ao mesmo tempo também se divertissem utilizando suas habilidades. Existem valores discrepantes que não se enquadram na faixa de ter algo de que ambos gostam e em que são bons. Para essas pessoas, Anakin considerou tentar orientá-los a fazer coisas em que eram bons, mas no final a escolha sempre foi dessa pessoa. O que seus alunos aprendem aqui exatamente? Masi perguntou já que tinha visto algumas coisas questionáveis, coisas relacionadas ao lado negro da força. Anakin não esconderia isso, entretanto, já que ambos não podiam fazer nada aqui e não tinham poder político para fazê-lo também. Tudo? Tudo? Masi questionou ainda mais. Sim, tudo. Tudo, desde o lado claro da força até o lado escuro. Anakin respondeu, sabendo que Masi provavelmente teria uma explosão ou ficaria calmo o suficiente para questioná-lo. Então, você quer me dizer que tem pessoas aqui sendo tentadas pelo lado negro diariamente? Parece que foi o primeiro. Sim, Anakin respondeu. Você está louco. Masi não gritou, mas foi uma exclamação diante da suposta calma de Anakin sobre a situação. Suspirando, Anakin para todos e pode ver que os 3 Jedi estavam olhando para ele de forma engraçada. Eles não eram totalmente agressivos nem nada parecido, mas olhavam para ele como se ele estivesse seguindo o caminho errado. Bem, era mais como se Yoda estivesse fazendo isso enquanto Masi parecia ter uma aparência que não podia ser decifrada, enquanto Yadliden não parecia se importar muito. Olha, eu sei que os Jedi estão contra o Sith e eu entendo isso. Anakin faz uma pausa para que eles estejam preparados para absorver algumas informações. O que todos vocês pensam da força é certo e errado. Anakin realmente não queria debater ou discutir com eles, mas sabia que estava lentamente diminuindo suas visões do mundo, da galáxia e da força como um todo. Tudo começou com a saída dele e Anakin fez isso exatamente por esse motivo. Entre outras coisas. Fale mais, você deve. Yoda estava interessado em ouvir outra perspectiva, não que ele fosse a melhor pessoa quando se tratava de ser tolerante com ideias sobre a força fora do estilo Jedi. Foi porque Anakin era tão especial que ele estava disposto a ouvir. Isso parecia que desde a decisão de Anakin de partir, suas habilidades de prever as coisas estavam começando a melhorar. Yoda queria saber exatamente por que isso acontecia, e sabia que não era culpa de Skywalker o véu existir daquele jeito. Mas foi exatamente a sua partida que desfez o véu que obstruía a visão do Jedi. Não a opinião dele. Acho que você se lembra daquele código naquele planeta, certo, Yoda? Anakin não se referiu a Yoda como mestre, pois ele não era seu professor, não era dentro dos Jedi e também não era seu mestre fora da ordem. Anakin ainda estava disposto a chamar Qui-Gon e Masi de mestre, já que eles foram os dois que o ajudaram a aprender e progredir. Não era como se ele realmente pensasse neles como seus mestres, mas em vez disso era uma espécie de termo que ele usaria para se dirigir aos dois em sinal de respeito. Lembre-se de ouvir, eu lembro. Yoda confirmou que se lembrava. Eu me lembro disso também. Masi também estava presente, mas Yadlidon era o único confuso neste grupo. Bem, Yadlidon e Padme, como ela não tinha visto exatamente toda a mente de Anakin e revisado suas memórias. Apenas para recapitular, aqui vou eu de novo. Anakin então recitaria o código que ele havia inventado nas cavernas de cristal de Ilum. Fluindo por tudo, há equilíbrio. Não há paz sem paixão para criar. Não há paixão sem paz para guiar. O conhecimento desaparece sem a força para agir. O poder cega sem a serenidade para ver. Há liberdade na vida. Há um propósito na morte. A força é todas as coisas e eu sou a força. Anakin terminou quando pôde ver os olhos claros de Yadlidon e Padme, especialmente mais para Padme, já que ela ainda era nova em todas essas coisas mágicas. Bem, o que vocês acham disso?
Foi algo que eu descobri e inventei há muito tempo, exatamente nas cavernas de Ilum. Anakin continuou. Agora que você colocou dessa forma, parece bastante apropriado. Padme disse enquanto balançava a cabeça. Ela só tinha ouvido falar do código Jedi ou do jeito Jedi quando estava perseguindo. Ela quer dizer fazer algumas pesquisas sobre Anakin. Posso ver o raciocínio por trás do seu código, mas Mace começou antes de parar, pois ele realmente não conseguia encontrar uma falha adequada nele e, em vez disso, tudo se resumia à preferência. Não era como se Anakin dissesse que só poderia haver aqueles equilibrados dentro da força, pois ele sabe que sempre haverá extremos dentro de qualquer coisa que tenha uma escala. Mas eu não gosto disso. Mace respondeu, sem qualquer outro argumento. E que há outro problema com a Ordem Jedi. Todos vocês pensam nas emoções como algo que atrapalharia e eu sei que vocês se referem principalmente a emoções negativas, mas isso ainda não muda o principal problema com o Código Jedi. Anakin não conteve nenhum soco. Vocês não entendem a escala do que os métodos Jedi podem fazer a uma pessoa, especialmente sem nenhum sistema para dar conselho. Anakin continuou. Mas o conselho geralmente é dado por um mestre, e Adlidoi começou a não entender muito bem. Novamente não me refiro ao conselho de alguém com quem você se conectou ou se vinculou, mas sim de um terapeuta adequado. Você não acha que enviar os Jedi, mesmo os jovens Jedi, para a guerra é algo perigoso e provavelmente resultaria na morte de aqueles jovens Jedi ou daqueles que eles estão tentando proteger? Sim, mas Mace ia dizer algo apenas para ser interrompido. Depois, há a coisa da criança inteira pegando. Eu não entendo exatamente por que isso é feito, mesmo quando eu conheço o raciocínio. Parece doutrinação, algo que apenas cultos fariam com crianças maleáveis. Anakin disse outro de seus pensamentos. Ok, Anne, acho que isso é o suficiente por enquanto. Acho que eles entenderam. Padme decidiu impedir Anakin de dizer mais alguma coisa. Peço desculpas. Eu apenas acredito e outros concordariam que há muitos problemas dentro da Ordem Jedi. Nem me fale sobre a República também. Anakin parou porque tinha outro compromisso para chegar. Padme pode ajudar a mostrar um pouco mais a vocês. Vou mostrar no Senado hoje por meio de uma reunião holográfica. Sim, posso mostrar a vocês três o resto do que vocês querem ver. Padme os dirigiu enquanto Anakin seguia em outra direção. Saudações, pessoal do Senado. Peço desculpas pelo meu atraso, pois estava tratando de outra coisa. Anakin se deu a conhecer através da forma holográfica que assumiu e pôde ver o resto do Senado através de uma tela. Sim, sabemos de seus visitantes, então não há necessidade de pedir desculpas e entendemos perfeitamente. Palpatine, sempre o político, apenas teve que acrescentar sua opinião à situação, não apenas porque queria ter uma impressão melhor de si mesmo para Anakin, mas também para o resto do Senado. É bom assumir uma posição gentil e atenciosa para com um potencial aliado em potencial. Agora que o imperador do Império está aqui, gostaria de anunciar que comece a discussão sobre se devemos ou não concordar com seu acordo. Palpatine disse e isso fez a bola rolar enquanto muitas discussões aconteciam. Na maioria das vezes, houve alguma deliberação entre várias facções. Alguns queriam continuar o esforço de guerra, enquanto havia aqueles que estavam firmes na posição de que a República vencesse com o que tinham. O que realmente não era muito para começar, já que a República Galáctica era composta de facções um tanto pacíficas e todas competiriam pacificamente. Ou pelo menos é isso que eles diriam, porque havia muito mais acontecendo tanto abertamente quanto nos bastidores. A política era um jogo em que era preciso ser um grande manipulador e também ter dinheiro para realizar algumas acrobacias bastante impressionantes. O que você quer dizer com imprudência? O gentil imperador do Império decidiu nos ajudar pela bondade de seu coração, porque ele percebeu que estamos começando a perder a guerra devido à falta de um exército permanente. Uma voz gritou acima das muitas outras vozes gritando umas com as outras enquanto esta longa deliberação recomeçava. É claro que não duraria tanto e uma votação seria realizada até o final do dia. Você é estúpido. O imperador do Império obviamente está fazendo isso mais do que apenas nos ajudar, pois ele também se beneficiará com a luta. A voz chamou de volta. Isso é natural quando se trata de acordos comerciais como este. Você não pode esperar que o imperador nos dê essas coisas de graça, sem nenhum ganho próprio. Parece que algumas pessoas estavam se tornando pensadores bastante selvagens. Ou foi porque eles sempre souberam da corrupção interna e não tiveram que fazer nada e apenas sentar e relaxar. Absurdo. Atrevo-me a dizer isso diretamente na cara do imperador. Mais confusão continuou, mas a essência da situação era esta. Anakin enviaria droides tanto de combate quanto médicos, para ajudar a República Galáctica contra a SEI. 2. Anakin faria isso sem quebrar o pacto de não agressão com a SEI e não se tornaria parte da República Galáctica. 3. Anakin iria querer algo em troca, e a primeira coisa que ele mencionou foi um melhor acesso a várias rotas comerciais em toda a República. Algo que foi muito agradável para quem está no Senado. Não era como se ele já não tivesse começado a dominar o mercado público através das indústrias Skywalker. 4. Anakin queria o planeta Naboo. Algumas pessoas especularam que isso se devia a muitas coisas, e provavelmente o fator mais importante foi Anakin fazendo isso por sua esposa. Claro que sim, mas essa não foi a única razão, pois ter uma maneira de expandir a partir de Naboo foi ótimo para ele, tanto politicamente quanto economicamente e através de outros fatores, como aumentar sua influência e controle dos setores do espaço que cercam o Império. 5. Anakin também pediu alguns pequenos pagamentos quando se tratava de materiais. Era natural também nessa condição, pois ele precisaria dos materiais para cobrir os custos de produção. 6. Anakin queria o controle do planeta Isor, algo que estava bloqueando o caminho para sua expansão. A expansão do Império e as pessoas daqui conseguiram reunir rapidamente essa informação. Felizmente parecia que isso não tinha muita importância para eles e Anakin era como um aliado, então isso aconteceu. O que a República queria
daria em troca não contava porque estavam desesperados. Até Palpatine estava desesperado neste momento, pois pareceria estranho para o CIS não continuar seu ataque, agressivo ou não. Ele não podia ordenar que Dooku continuasse segurando todo mundo, porque mais cedo ou mais tarde eles ficariam impacientes. Ele também podia continuar enviando pessoas da República e não era como se eles fossem formar um exército do nada. Depois de uma longa deliberação, a sessão de votação finalmente chegou. Tudo neste ponto seria anônimo, pois isso seria melhor mitigar qualquer ódio enviado a alguém. Palpatine não queria muitas brigas internas em um momento precioso como este. A votação é a favor do acordo comercial. A voz de Palpatine foi ouvida enquanto ele anunciava os resultados. Alguns aqui acreditariam que os resultados foram completamente justos, mas a maioria sabia que o sistema de votação era fraudado desde o início. Sempre foi. Capítulo 169. A Guerra Nunca Muda 2. A votação é a favor do acordo comercial. A voz de Palpatine foi ouvida enquanto ele anunciava os resultados. Alguns aqui acreditariam que os resultados foram completamente justos, mas a maioria sabia que o sistema de votação era fraudado desde o início. Sempre foi. Guerra nunca muda. A guerra nunca muda, pois geralmente é sempre uma questão de economia. Anakin pensou consigo mesmo enquanto pensava no que fazer a seguir. Obviamente ele continuaria a desviar os clones da República para torná-los completamente dependentes dele como fonte de proteção. Depois que o acordo comercial foi fechado, Anakin não precisou assinar nada porque já havia enviado os documentos adequados. É claro que também existem acordos assinados virtuais, mas eles podem estar sujeitos a serem adulterados, então em vez disso, Anakin também permitiria que o público visse tudo. Tudo deveria ser revelado porque nem é segredo e um segredo como esse pode ser virado contra ele em tempos de crise política. Se eles mudassem de alguma forma o acordo sem que as pessoas soubessem, então seria problema de Anakin. Na verdade, ele também poderia ter feito mudanças lentamente, mas isso também seria ruim porque faria com que ele ficasse mal. Anakin queria apelar para a República Galáctica em uma escala maior, em vez de apenas tentar conquistar milhares de senadores. Isso não funcionaria porque eles eram corruptos, ou pelo menos muitos deles eram e por causa disso, Anakin apelaria primeiro ao povo, assim como ele sempre fez. Então você terminou? Ayla veio em direção a Anakin porque também trouxe seu antigo mestre e figura paterna Kinlanvos. Sim, terminei. Anakin respondeu com a sensação de que algo iria acontecer. Ele simplesmente não tinha certeza do que era exatamente. Olá, acho que não me apresentei anteriormente ou adequadamente. Meu nome é Kinlanvos. Vos estendeu a mão para Anakin, iniciando um aperto de mão. Da mesma forma, eu sou Anakin Skywalker. Você não precisa se apresentar para mim. Todos na galáxia já deveriam saber do seu nome. Vos respondeu, agarrando firmemente a mão de Anakin. Anakin, é claro, percebeu isso, mas Kinlan realmente não poderia machucá-lo. Bem, então eu presumo que você também sabe algumas outras coisas. Depois dessa pequena introdução, uma introdução adequada entre Anakin e vos os três agora poderiam conversar sobre outras coisas. Especificamente Ayla tinha algo a dizer que surpreenderia Anakin e vos. Sim, eu sei disso. Você já pensou em deixar a Ordem Jedi? Anakin perguntou a vos se o tópico atual de discussão tinha a ver com as falhas da Ordem. Sim, houve alguns momentos em que pensei em fazer isso, mas decidi que ficaria. Vos respondeu. Anakin acenou com a cabeça ao ouvir a resposta de vos, pois não havia necessidade de dizer que sua decisão estava errada. Afinal, a escolha é dele. A propósito, Anakin e vos olharam para Ayla enquanto ela parecia ter algo a dizer. Parecia importante e havia alguma hesitação em seu comportamento. Anakin podia sentir que algo não estava exatamente errado, mas havia algo que parecia estar errado. Algo que estava incomodando Ayla e havia uma quantidade abundante de força vital e sua sensibilidade à força parecia ter aumentado também. Era como se ela tivesse ficado mais poderosa, mas na verdade não estava e em vez disso parecia outra coisa. Bem, o que é isso? Kinlan perguntou ao ver a hesitação dela. Bem, você vê, Ayla ainda parecia hesitante, ou talvez estivesse com vergonha de dizer. Sim, Anakin perguntou aqui, em vez de vos como ele já havia feito. Eu sou. Você é. Eu sou. Nesse ponto, Anakin e vos sabiam que provavelmente era inútil tentar fazê-la dizer mais alguma coisa. Em uma voz muito baixa que vos não conseguiu ouvir, mas Anakin sim, ela disse. Estou grávida. Anakin ficou chocado, ok. Talvez ele soubesse que isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde, já que eles estavam fazendo isso como coelhos. Desculpe, você é o quê? Vos questionou já que ele era o único que ainda não sabia. Ele não tinha as poderosas habilidades sensoriais de Anakin. Eu disse, estou grávida. Ayla finalmente disse isso alto o suficiente para vos ouvir, e ele deveria esperar que isso acontecesse também. Anakin e Ayla agora estavam conectados e unidos através do matrimônio sagrado. O que não fazia sentido para vos era como eles poderiam ter um filho sem manipulação genética para tornar os dois compatíveis, seja ele se transformando ou passando por um embrião feito artificialmente. Grávida, você diz. Vos disse enquanto era estudado enquanto Anakin não sabia o que dizer neste momento. Anakin, entretanto, sabia que provavelmente deveria mostrar seu afeto por Ayla e provavelmente pelo menos mostrar algum entusiasmo. Anakin abraçou Ayla e não disse mais nada. Mais ou menos, o que isso significa exatamente? Vos ainda parecia negar que sua filha adotiva já estaria grávida. No entanto, ele deveria saber que Anakin e Ayla são adultos e que os dois também não fazem mais parte da Ordem Jedi. Isso significa que vou ser pai. Anakin disse sentindo-se bastante complicado. Isso também significa que vou ser mãe. Ayla foi incrivelmente feliz, pois Anakin a abraçou e até declarou à figura paterna suas intenções. Certo.
Vos ficou sem palavras quando veio para cá. Ele só queria ver como estava sua filha adotiva e o que ele não esperava que viesse aqui era descobrir que ela agora estava grávida. Ela estava prestes a se tornar mãe bem, dentro de alguns meses e se não houver complicações. Isso também significaria que haveria um filho para ser o novo herdeiro do Império. Provavelmente também traria alguns novos perigos para Ayla e para a nova vida que crescia dentro dela. Há muitos que gostariam de ir atrás de Anakin ou de alguma forma afetar o Império de alguma forma bastante nefasta. Isso significava que como Anakin era alguém que as pessoas não podiam prejudicar, elas poderiam tentar ir atrás de seus filhos, onde seriam completa e totalmente inofensivos e indefesos diante do perigo. Este é o problema de ter filhos, porque eles demoram muito tempo para se desenvolverem fisicamente o suficiente para se protegerem, sem falar nos requisitos mentais e emocionais para uma pessoa prosperar. Anakin estava em conflito. Não porque ele não quisesse ter filhos. Não, ele já havia decidido seguir em frente com essa decisão e não se arrependeria. Não, Anakin estava apenas relembrando sua vida anterior e as coisas pelas quais ele teve a infelicidade de passar. Embora ele possa não se lembrar adequadamente dos rostos ou lugares de sua vida anterior, isso não significa que os sentimentos não existissem. Ele foi infértil em sua vida anterior devido a certas condições, deixando de ter família própria. Ele não era incapaz ou incapaz de fazê-lo, por assim dizer, mas apenas teve muito azar. Seu corpo estava falhando com ele, falhando de várias maneiras e tudo começou quando ele desenvolveu a doença aos 5 anos de idade. Ele se lembrava de não saber o que estava acontecendo, ou o que estava acontecendo com ele naquele momento e ele sabia que provavelmente teria morrido se não fosse sua mãe anterior insistir e levá-lo ao médico repetidas vezes. Quero dizer, pode ter sido normal fazer xixi na própria cama, mas isso não significa que aos 5 anos eu tinha um bom controle da bexiga, eu faria isso. Anakin pensou consigo mesmo. Ele passou alguns meses sem que os médicos dissessem que havia algo errado. Nenhum exame de sangue foi feito e ele só foi levado ao hospital depois que a situação piorou muito. Já era ruim o suficiente que ele precisasse ficar hospitalizado por um mês inteiro. Esta foi a primeira vez que ele lhe disse que ele não estava destinado a viver e que a única razão pela qual o fez foi por causa de sua mãe. Algo pelo qual ele não poderia agradecer o suficiente, mas ele nem sabia mais o nome e o rosto dela. Em vez disso, ele tinha Fi e ela reacendeu todos aqueles sentimentos de sua vida passada, e se ele não soubesse disso, diria que ela era a reencarnação da mãe de sua vida anterior. Depois tem coisas que só pioraram as coisas para ele de 5 anos, que foi a morte de um amigo. Uma garota da mesma idade que ele de quem ele era amigo morreu antes de seu diagnóstico adequado e ela morreu de câncer. Algo incrivelmente trágico e triste, mas ele não chorou porque em sua mente infantil ele se juntaria a ela. É claro que ele não o fez e iria passar pela experiência de ter que se injetar agulhas todos os dias apenas para poder permanecer vivo. Ele era um bom paciente. Um paciente que quando começou a ser examinado a cada 3 meses fez com que ele se tornasse um favorito devido aos seus números absolutamente perfeitos. Se Anakin iria sobreviver à dor de ter uma doença desconhecida, ele acreditava que deveria fazê-lo com o máximo de diligência, especialmente porque foi sua família que o encorajou a fazê-lo. Então, sendo o bom filho que era, ele fez exatamente isso. Quem diria que não importa o que alguém fizesse, as coisas poderiam e só iriam piorar. Depois de alguns anos, em sua vida anterior, Anakin teria alguns incidentes relacionados à doença e às vezes à sua falta de cuidados. Depois houve as reações das pessoas ao seu redor quando ele lhes disse, já que eles não se importavam muito e tratavam como normal, estava tudo bem. É claro que eles o tratariam de maneira diferente inconscientemente, especialmente porque ele não pareceria a pessoa mais forte e em vez disso, seria um menino bonito. Algo que ele manteve em sua nova vida como Anakin, mas em vez de apenas parecer fraco como era. Em vez disso, ele agora parecia bastante imponente. Após seus anos de educação dentro do sistema, Anakin seria apresentado à vida adulta com um belo exame de sangue. Um teste que deveria ter sido feito há muito tempo, pois ele estava começando a perder peso e também havia alguns outros sintomas. Sintomas dos quais ele estava ciente e sobre os quais havia contado novamente aos médicos. Especificamente seus médicos que o ajudaram a controlar sua doença e disseram que estava tudo bem. É claro que isso também foi culpa dele, porque ele também mentiu sobre as coisas. Não era como se ele fosse perfeito e continuasse sendo a criança feliz que era. Após esse exame de sangue, ele foi informado da necessidade de mudar sua dieta e que não haviam feito exames para essa doença nos 2 anos desde que ele se formou no ensino médio. A doença secundária e os efeitos que ela causou nele já eram substanciais o suficiente para torná-lo completamente infértil. Na verdade, ele poderia ter morrido novamente se eles não tivessem percebido a tempo. Ele teria feito exatamente isso. Morreu. Se eles tivessem feito os testes e se ele também tivesse feito a devida diligência, provavelmente estaria perfeitamente bem e ainda seria capaz de ter seus próprios filhos. Ele não teria que lidar com esses efeitos colaterais, mas mesmo assim Anakin nunca teria tido filhos. Partindo do simples princípio de que de alguma forma ele transmitiria a doença aos seus futuros filhos. Isso não queria dizer que ele não queria mais uma família própria. Era apenas algo tão desmoralizante que o deixou completamente chocado. O deixou tão chocado que ele desistiu de querer uma família grande onde pudesse ter muitos filhos. Não era o sonho de toda pessoa algum dia transmitir sua genética? Um desejo que nasceu da necessidade, mas também porque era algo que alguém queria fazer, algo para construir e ter filhos que se pudesse amar. Para Anakin pode não ter sido tudo, mas ele aceitou a ideia de ter uma família. Era só que ele nunca teria um. Ele só teve sua mãe em sua última vida, antes de ela falecer, quando ele se formou, mas também teve apenas Fi como mãe em sua nova vida. Nenhuma figura paterna ou um pai presente em ambos. Nenhum avó ou outro parente que ele conhecesse. Ele estava completamente sozinho. Eu não preciso me preocupar com isso agora. Anakin pensou consigo mesmo enquanto suas lágrimas escorriam pelo rosto, algo que Ayla havia notado.
Annie, você está bem? A Ayla enviou através de seu vínculo amor, carinho e seu cuidado, preocupação e preocupação. Foi algo que Anakin apreciou. Estou bem. Estou perfeitamente bem. Anakin respondeu certificando-se de que não havia mais lágrimas em seu rosto para Quinlan ver. Não seria bom para sua imagem na presença de outras pessoas, embora ele não se importasse em chorar na presença de seus entes queridos. Não queria fazê-lo na frente de um estranho. Ok. Contanto que você esteja bem. Eu vivo com você, Annie. A Ayla disse enquanto o abraçava com mais força, tentando fundir a si mesma e ao filho agora em desenvolvimento com ele. Também te amo. Anakin respondeu com uma resposta sincera que era completamente genuína, enquanto a atmosfera entre os dois era ambígua. Essa atmosfera ambígua fez com que Quinlan se sentisse um pouco estranho enquanto lentamente começava a sair da sala. Realmente não era sua função ficar mais tempo e ele deveria permitir que os dois tivessem seu momento. Eu vou agora. Vos disse, mas foi ignorado porque Anakin e a Ayla estavam em seu próprio mundo. Capítulo 170. A Guerra Nunca Muda 3. Tinha começado. Entendido. Vários droides batalha e médicos já foram transportados e enviados para a República, onde a visita Jedi a esta nova ordem também havia terminado. Com algumas despedidas tristes e um tanto deixadas com um gosto ruim na boca, os Jedi voltaram enquanto Anakin e as meninas voltaram a fazer suas próprias coisas. Especificamente a Ayla agora, com o incentivo de saber que Anakin também estava feliz com esse acontecimento, poderia se gabar de estar grávida para todos os outros. Algo que não iniciaria nenhuma discussão, mas seria o nascimento das meninas que agora querem competir entre si. Até Padme desistiria de sua promessa de não ter filhos diante de Ayla agora engravidando. Infelizmente para Sokka, ela ficaria de fora da competição, mas isso não significava que ela não seria capaz de fazer nada sozinha e faria o possível para se mostrar adulta, fazendo várias tentativas de praticar o ato obsceno de segurar Anakin, que é onde ele prontamente negaria a ela essa oportunidade, várias vezes. De qualquer forma, essa não foi a parte mais importante. A parte mais importante agora era que a guerra poderia continuar e Anakin teria lucro com isso. Quando pediu materiais específicos para criar e reduzir os custos de tentativa de abastecimento da República, mentiu sobre quanto precisaria. Ele queria especificamente materiais mais do que suficientes para que pudesse também começar a expandir seu próprio exército permanente de androides. Ele estava se preparando, e preparando todos aqueles de dentro do Império para as consequências da queda das Repúblicas Galácticas e da Confederação de Sistemas Independentes também. Então isso nem sequer levava em conta os Utts, dos quais estariam interessados no que está acontecendo na galáxia em geral, ou seriam desinteressados e não se importariam o suficiente para expandir. Anakin tinha a sensação de que seria a primeira opção e não a última, já que os Utts sem dúvida estariam tentando se preparar para Anakin e o Império ou simplesmente estavam desinteressados. Guerra nunca muda. Isso estava bastante correto, pois estava relacionado a dinheiro. É claro que nem sempre foi só dinheiro, mas sim pessoas brigando por coisas, mas sempre se resumia a recursos. Há raras ocasiões como o que diabos estava acontecendo com Palpatine, em que ele não queria exatamente mais recursos, mas queria mais poder. Mais poder para quê? Anakin só sabia que os desejos de Palpatine tinham a ver com querer a imortalidade, assim como seu mestre antes dele. Ele obviamente queria mais do que isso, e provavelmente tinha a ver com a ideia de se tornar o Sithari. Sithari era um título que nos antigos Sith significava Senhor, ou Senhor Supremo, reivindicado pela primeira vez pelo rei Hadas. Após a morte de Hadas, o termo tornou-se objeto de uma lenda que profetizava a vinda de um ser que lideraria e destruiria o Sith, mas ao fazê-lo tornaria os Sith mais poderosos do que nunca. Neste contexto, o termo passou a significar ser perfeito, ou Deus. A profecia, que era em muitos aspectos semelhante à profecia Jedi do Escolhido, manteve seu significado para os Lordes das Trevas até a época da Ordem do Sith. Agora que penso nisso, isso não faz de mim o Sithari? Afinal, Anakin estava se transformando em uma entidade divina e a profecia Sithari também tinha conexões ou semelhanças com o Escolhido do Jedi. Quase se encaixou perfeitamente com Anakin bem no centro de tudo. Isso provavelmente não significava muito, mas conhecendo a força e como ela funcionava, pode ser que Anakin fosse o Escolhido e o Sithari ao mesmo tempo. Tecnicamente é possível, mas também há algumas coisas que Anakin não preencheu na profecia Sithari em particular. Aquele que se libertou de todas as restrições alcançou a perfeição, seu potencial realizado. Força perfeita, poder perfeito, destino perfeito. Anakin disse em voz alta enquanto estava em seu quarto, meditando sobre os acontecimentos recentes. Isso meio que combina comigo. No entanto, a ideia de perfeição é meio falha. Como assim? Uma voz disse, enquanto alguém aparentemente havia entrado em seu quarto. Anakin, é claro, sabia quem era, mas não disse mais nada enquanto esperava que eles se juntassem a ele em sua sessão de meditação. Embora pouco ortodoxo fazer isso aqui, era o único lugar onde ela estava disposta a ir e se sentia mais segura. O que não era exatamente mentira, mas tinha algo a ver com Anakin, já que obviamente ela estava apaixonada neste momento. Ahsoka, que bom que você se juntou a mim na hora certa. Anakin respondeu enquanto flutuava, levitando do chão. Já havia se tornado uma ocorrência normal e Ahsoka estava acostumada com isso. Anakin muitas vezes permitiria a Ahsoka suas pequenas vitórias sobre as outras garotas, simplesmente porque, embora seja verdade, ele não terá nenhum relacionamento com ela, não até que ela fosse mais velha, isso não significava que ele a ignoraria. Isso seria simplesmente cruel, então ele continuaria a tratá-la como sempre fazia, sem nenhuma mudança. Anakin não sabia se isso a machucava mais, ou se realmente a fazia se sentir aliviada por saber que ele não a trataria de maneira diferente. De qualquer forma, ele não mudaria sua decisão. Sim,
Não é como se você gostasse de meditação também. Ahsoka disse com algum atrevimento. Bem, quero que você saiba que estou sempre meditando e o que você vê agora é quando concentro a maior parte do meu esforço e tempo nisso. Anakin forneceu, ainda com os olhos fechados e como se não estivesse distraído pela presença de Ahsoka na sala. Realmente, houve alguma dúvida de natureza brincalhona quando ela respondeu. Sim, sério. Apresse-se agora e comece a se temperar. Com seu temperamento e natureza agressiva, duvido que você consiga durar muito tempo. Anakin afirmou para irritá-la, já que era melhor meditar não quando a pessoa estava calma. Mas em vez disso ele descobriu que a meditação era melhor quando a pessoa estava emocionada. Quando alguém sentiu algo é o que o levaria a ficar calmo ou em paz. Sobre o que você estava falando sozinho, afinal. Ahsoka sentou-se e começou a meditar também, pois também estava tentando alcançar um estado onde pudesse flutuar acima do solo magicamente como Anakin fazia. Estou apenas repassando alguma outra profecia que não se originou dos Jedi. Posso ter sido nomeado como escolhido, mas isso não acontece, não há outros que possam ser como eu em certo sentido. Anakin disse. Ele continuou. Também há uma chance de que outra profecia também se aplique a mim. Que tipo de profecia do Sith se aplicaria a você, o escolhido? Ahsoka tinha algum sarcasmo em sua voz. Ok. Posso ouvir o sarcasmo na sua voz. Você pode se acalmar agora, não há necessidade de ser tão agressivo. Anakin respondeu calmamente ao seu pequeno sarcasmo. Tanto faz, você pode ficar quieto agora? Estou tentando meditar. Se Ahsoka pudesse, ela viraria as costas, mas não havia necessidade, pois ela só precisaria fechar os olhos para parar de ver Anakin. Não que isso a ajudasse se ela não quisesse sentir a presença dele, como ela sempre seria capaz de fazer através do vínculo da Díade que eles compartilham agora. Claro. Anakin ignorou seu estado emocional, sabendo que isso era exatamente o que ele queria alcançar. A emoção é sempre um fator-chave para a meditação, ou pelo menos ele acreditava que sim, pois havia muito mais impulso ou ação quando a meditação começou por causa dela. O verdadeiro problema era canalizar essa emoção para a meditação em si, algo que Anakin estava tentando fazer Ahsoka praticar. A propósito, você não acha que é totalmente inapropriado nós dois ficarmos sozinhos, um com o outro, dentro do meu quarto? Anakin perguntou a Ahsoka, pois queria saber o que ela pensava. O que você quer dizer? É claro que ela sabia o que ele queria dizer, só que ela estava tentando se fazer de boba. Ela não apenas pediu a Anakin para meditar em seu quarto sem motivo, afinal, e ela mesma às vezes podia ser bastante esperta. Afinal, ela veio da mesma espécie de Shaakti e pelo seu comportamento, Ahsoka pode ter algumas das mesmas tendências de ser um predador. Nada. Eu só pensei que teria sido melhor para nós dois praticarmos em outro lugar. Em qualquer outro lugar, na verdade. Anakin continuou, insinuando que eles deveriam fazer esta sessão de treinamento em outro lugar. Claro que não. Acho que ficar aqui é o melhor. Ela estava cedendo sob a pressão. Cantarolando, Anakin não sai de sua forma meditativa e diz. Bem, se você diz. É claro que ele sabia porque ela queria ficar sozinho com ele, e é exatamente por isso que quando ela mencionou a ideia dos dois treinarem em seu enorme quarto, ele decidiu falar sobre meditação em vez de exercício físico. Esta foi a melhor maneira, pelo menos para ele, de mitigar tudo que ela estava tentando fazer e redirecionar quaisquer energias, emoções ou sentimentos para a sessão meditativa. Ele não era estúpido e não era estúpido. Ou pelo menos ele acreditava que não. Agora, voltando a meditar sobre todo esse negócio de o escolhido e citaria profecias. Anakin então começou a se desligar de Ahsoka e em vez disso se concentrar no que ele estava fazendo antes. Ela teria que enfrentar e lidar com seus próprios problemas sozinha, assim como ele teria que enfrentar a possibilidade de fazer parte dessa profecia também. Embora o Anakin original tivesse uma conexão mínima com a profecia Sith-Ari e ainda pudesse cumprir sua própria profecia do escolhido, o Anakin atual poderia ver onde ele poderia se encaixar nessas linhas. A profecia Sith-Ari foi considerada sagrada demais para ser escrita pelos Kisai, que a transmitiram verbalmente de geração em geração. Sorzus Syn gravou assim. Cerca de 6.900 anos antes de agora, os Sith-Ari estarão livres de limites. Foi aqui que Anakin começou a ver que estava livre de todos os limites, sejam eles os limites da sociedade, os limites dentro de si mesmo, sua forma física e espiritual. Depois, houve consideração sobre os limites de Anakin dentro da força e como ele estava exatamente ultrapassando esses limites e se transformando na própria força. Estava se ajustando um pouco bem demais, mas como sempre quando se trata de profecias, elas poderiam e seriam interrompidas de várias maneiras. Os Sith-Ari liderarão os Sith e os destruirão. Isso também poderia se aplicar a ele, porque embora Palpatine seja tecnicamente o único Lord Sith, há no entanto Zana Rinala, Alisun e outros usuários desonestos do lado negro, que podem ou não ser considerados parte do Sith, especialmente Zana, que ainda se considera uma Sith e agora também faz parte de sua facção. Mais uma vez, mais interpretação estava em ação, mas Anakin podia ver muito claramente as possibilidades e as chances de ele estar conectado a essa profecia aumentarem. Os Sith-Ari ressuscitarão os Sith da morte e os tornarão mais fortes do que antes. Agora, ainda mais interessante foi o fato de que isso poderia levar a mais de uma maneira, onde Anakin lideraria os Sith sendo aqueles praticantes do lado negro dentro da Ordem Impéria e então destruiria aqueles Sith fora de sua ordem. Sendo Palpatine e aqueles Sith sob ele, Anakin cumpriria essa parte de certa forma, pois também se alinha com o seu destino do escolhido. Tecnicamente, ambos não entram em conflito. A ideia de ressuscitar os Sith dos mortos e torná-los mais fortes também se encaixava muito bem em Anakin. Ele ressuscitou Zana dos mortos e a tornou mais forte também, através de sua conexão agora Díade com ele. Depois, há também o fato de que ele também estava aumentando ou fortalecendo os praticantes do lado negro dentro de sua própria ordem. O que é isso?
Anakin pensou ao se deparar com uma visão do passado. Um passado que incluía Darth Plagueis dizendo algumas palavras que mais se adequavam a ele. Como fumaça e mais ou menos como você veria ao ver uma memória através dos olhos de alguém, Anakin estava começando a ver as coisas através dos olhos de Plagueis. Profecias geralmente são ilusões. O fato de os Sith terem criado seu próprio mito de Salvador é previsível. No entanto, essas previsões parecem exclusivamente específicas para as ações que estou tomando agora. Eu não sou uma criatura de superstição. Mas se as vestes do Sith Ari servem, não vejo razão para não reivindicá-las. Anakin não pôde deixar de concordar mais com o que Plagueis havia dito, pois embora ele fosse mal como Sidious e tivesse manipulado os eventos para como eles eram hoje na República, isso não significava que sua sabedoria fosse inválida. Às vezes, mesmo nos maiores atos malignos, alguém encontra algo que não teria encontrado antes. É claro que o mal não deve ser feito, mas não se deve olhar para o ato enquanto se deixa acumular. Uma vez deixado em ação, não se saberia qual a causa de tal ato acontecer. Sem acúmulo. Não, nada. O contexto sempre foi fundamental, e às vezes esse contexto era ruim, enquanto às vezes o resultado desse contexto pode ter sido bom. No entanto, é preciso pensar bem e nem sempre considerar as coisas pelo seu valor nominal. Anakin disse as palavras de Plagueis em voz alta, o que significa que Ahsoka podia ouvi-lo dizer essas coisas, o que a perturbou. Embora seu plano possa ter falhado, isso não significava que ela não tentaria tirar algo dessa troca fracassada, então ela estava, no mínimo, tentando ter certeza de que dominaria tudo que Anakin estava tentando lhe ensinar. Isso foi até que ele começou a falar de forma estranha. Ei! Ela gritou com os olhos ainda fechados e a testa franzida. O que? Anakin perguntou, confuso. Você consegue pelo menos manter essas coisas estranhas acontecendo dentro da sua cabeça? Ficar dentro da sua cabeça? Ahsoka perguntou tão gentil e gentilmente que Anakin não pôde deixar de responder. Talvez. Você sabe. Posso te amar ainda mais agora, e posso não gostar que você me rejeite, mas isso não significa que você tenha que me irritar também. Talvez. Anakin disse novamente com os olhos fechados e uma expressão serena no rosto, como se tivesse encontrado a paz. Ahsoka não disse mais nada e apenas bufou antes de voltar à meditação. Anakin também fez o mesmo, mas desta vez decidiu fazer outras coisas, como realmente ajudar Ahsoka a entrar no ritmo das coisas. Afinal, ele a havia perturbado, e um pequeno empurrão dele certamente a direcionaria para o lugar correto onde ela precisava estar. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.